Que hora, New Zealand, que hora, Brasil, que hora, mundo? Tem gente que acha que aprender inglês é muito simples, ou ser professor de inglês também, ou de qualquer outro idioma. É uma coisa simples, é só porque você fala, você pode ensinar. Mas não é bem assim, não, viu? Tem gente que não tem didática, né? Tem gente que não tem um jeitinho de explicar. Mas será que a gente precisa ter um professor de tal nativo para aprender o idioma? É, tem gente que vem, inclusive, aqui para Nova Zelândia, achando que vai estar surfando, né? Super na boa, porque fala muito bem inglês no Brasil. Mas quando você vai ver a pessoa que falou assim, eu tenho inglês intermediário, na verdade, vem aqui, pasta bastante. Pois é, o inglês aqui da Nova Zelândia é um pouquinho diferente, mas a gente se adapta. E não é muito demorado, muito difícil, não. Ele é até bonitinho, fofinho, depois que a gente se acostuma. Mas enfim, o meu convidado de hoje vai contar um pouquinho para a gente de como foi a experiência dele, que ele veio aqui para Nova Zelândia para aprender bastante coisa de como ensinar inglês ou um outro idioma. E ele vai também contar como foi a experiência da vivência como um todo no país. Ele teve alguns problemas, uns percalços que são interessantes de compartilhar com vocês, afinal de contas, tem gente que só assiste vídeos e coisas falando que é tudo lindo, maravilhoso na Nova Zelândia. Bom, temos algumas experiências que nem sempre estão tão positivas assim, né? Mas claro, gente, antes da gente chamar o convidado, como sempre, por favor, se você ainda não é inscrito no meu canal, só dá aquele inscrever, ativa o sininho se te for interessante, deixa aquele comentário, curte, compartilha com uma pessoa que de repente esteja pensando em vir aqui para Nova Zelândia, ou de repente até para um outro país que seja de língua inglesa, tem interesse em mudar de país. E se você quiser também, por favor, contar a sua história, entre em contato comigo, tá? Mas vamos então agora receber com muito carinho o nosso convidado de hoje, que está falando do outro lado do mundo também. Espero que vocês aproveitem bastante, porque ele vai dar muita dica e tem fofoca vindo, gente. Ele já me deu uma prévia ali que, socorro! Então, Wagner Félix, muitíssimo obrigado por estar aqui no Que Hora Brasil. Bom dia para você, ou boa noite para você, boa tarde, e bom dia para gente. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Bom dia, Nova Zelândia. Estamos aí. Obrigado pelo convite. Uau, você mencionou Itália, então, porque você é mestiço? Italiano? Também, não, tem uma parte da minha família que é italiana e, assim, minha bisavó veio da Itália, nascida lá, e da parte dos pais do meu avô, do Líbano. Então, a mistura do Brasil com o Egito, mais ou menos. Quase sócio proprietário do Habib's. Oh, meu Uhum. Deus! Meu sonho. Mas esse seu traço asiático leve, assim, então não é de japa, você não é descendente japonês. Não, quando eu fui morar na Nova Zelândia, ninguém falava isso, mas aqui no Brasil eu sempre ouvi perguntando: você tem parente japonês, alguma coisa assim, por causa dos olhos um pouco puxados, né? Mas eu acredito que seja por causa dessa parte do meu avô, né? Que o pai dele era do Líbano e a mãe dele era italiana. Aí eles casaram. Da minha avó já é uma bela misturada, assim, sei lá, eles têm umas misturas assim então, assim, eu só sei essa parte. Quando era criança, as crianças perguntavam, você é índio? Aí eu falava, não sei, por causa do zóio puxado. Mas é Mas um você é de São mistério. Paulo. Mas você é de São Paulo. Capital, isso mesmo, paulistano. Ah, tá, que legal. E, inclusive, você está neste momento em São Paulo, né? Isso, Vila Mariana, São Paulo, pertinho, logo ali. Do lado da Nova Zelândia, quase do lado. Puxa, menino, mas antes de vir aqui para Nova Zelândia, o que que você andou estudando ou com o que que você trabalhava no Brasil? Eu já era professor de inglês, eu comecei a trabalhar com aulas em 2021. Então, sei lá, acho que eu tinha 21 anos mais ou menos. Aí eu comecei a dar aulas e trabalhei assim, acho que uns 4, 5 anos antes de ir para Nova Zelândia. Então, eu fui fazendo as minhas qualificações, aprendendo mais sobre como dar aula. E aí eu tinha o sonho de morar num país que falava inglês como primeira língua para ter a experiência de dar aulas para estrangeiros. Então, eu não queria só me limitar a trabalhar com brasileiros. Eu tinha o interesse de trabalhar com alunos de outros idiomas para, assim, as aulas aqui no Brasil sempre foram em inglês, todas as aulas que eu dei, mas eu queria ter essa experiência. E também morar num país de língua inglesa, porque é o que eu faço, né? Eu dou aula de inglês e não ter morado fora não dava certo.
total a experiência dos costumes, da cultura, porque não é só o idioma que você aprende quando você mora fora, você também aprende sobre os costumes e a cultura. Quando eu fui para Nova Zelândia, eu já fui dando aula, então o inglês não era o problema. É assim, você conhecer como é que as pessoas vivem naquele país, né? Os hábitos, que nem na Nova Zelândia tudo fecha cedo, isso para mim foi um choque cultural. Aí eu falei, nossa, já fechou o shopping, sei lá, 4 da tarde, no domingo, você fala que é feriado. E tudo isso você tem que se adaptar, né? Se moldar a uma cultura diferente. Então, era esse o meu objetivo quando eu fui para o exterior mesmo. O país em si não era muito foco. Tinha, claro, preferências, mas o curso que eu encontrei na Nova Zelândia foi depois que eu meio que desisti assim, que eu não encontrava nada sozinho. Tentei Estados Unidos, Canadá, assim, um curso que tinha na minha área. Não achava, só achava mestrado, que não dava permissão de trabalho. Aí eu falava, gente, vou fazer o quê? Eu não quero fazer um curso que não tem a ver com a minha área. E também, às vezes, nem conseguia visto no Canadá. Eu não consegui por causa disso. Porque os cursos que tinham, que eu queria fazer, não tinha nada a ver com aula, né? Então, eles falavam, porque era o que tinha, né? Sobrava. Aí, na Nova Zelândia, eu descobri através de uma agência que tinha o curso que eu queria. Eu falei, nossa. Aí, fui. Falei, e lá vamos nós. Mas que Peguei minha curso que vassoura. era esse? Eu Desculpa. fiz um diploma em linguística, assim, a gente chama TESOL, né? Ensinando inglês para falantes de outras línguas. Então, é um diploma de 1 ano que eu fiz, com tinha parte teórica e prática. Então, a gente tinha tudo aplicado, que era uma coisa que eu queria. Eu não queria viver de teoria, coisa que a gente tem muito nas faculdades, em geral, não só no Brasil, na Nova Zelândia também, é muita teoria. E não tem a prática. E assim, eu já tinha prática de aula, mas eu queria me aprofundar, me especializar, saber mais e mais. E esse curso tinha isso. A gente tinha as aulas que a gente dava para o pessoal que fazia aula de graça, né? Eles eram os nossos porquinhos da Índia, né? Nossos hamsters, camundongos. A gente ia testando o que a gente estava aprendendo na sala de aula, né, com o professor. Aí eu fiz 1 ano desse curso e tinha permissão para trabalhar, então era tudo certinho do que eu queria nesse sentido. Ah, então eu acredito que eram mais alunos adultos, então, né? Sim, só adultos. O meu curso só podia, você tinha que ter alguma experiência de ensino na área de educação, de preferência de inglês, e todo mundo com quem eu trabalhei tinha experiência didática. Então, assim, trabalhavam em escola regular, trabalhavam como, por exemplo, teve uma colega minha que era formada em biologia, mas dava aulas de inglês no Brasil, então era uma segunda coisa, e ela era formada, trabalhava em escola, né? E os meus amigos filipinos também trabalhavam em escola, do governo das Filipinas e queriam fazer um outro curso diferente. Então, todo mundo tinha alguma experiência na área, mas acho que eu era um dos únicos, no período que eu estudei, que trabalhava mesmo dando aulas, né? Eu fazia isso de vida. Então, para mim, Hum. o curso foi bem proveitoso. Eu aprendi bastante coisa com o meu professor, que é bem sabido do assunto de aulas. Foi um ano integral ou foi meio período? Em meio período, porque eu tinha permissão de trabalho. Então, assim, no começo do curso, a gente fazia de manhã as aulas, não era um integral, não. Não, mas a gente tinha que ficar lá também no período da tarde estudando, fazendo as leituras do curso. Às vezes a gente dava umas cabulada para descansar também, porque não começava super cedo, mas enfim, né? Morar em outro país e toda aquela rotina diferente, não tem carro, não tem nada. E aí a gente estudar, sei lá, no horário que a gente achasse melhor. E eu sempre aproveitei muito bem meu curso, né? Estudava nos meus horários livres. E aí, com o tempo livre, eu ia dar aula. Ah, mas você tinha essa permissão, então, de dar aula sem ser os seus guinea Sim, pigs. sim, eu tinha. O único dificuldade no comecinho, quando eu cheguei, foi encontrar horários para trabalhar. Porque assim, eu cheguei em novembro de 2000, não, novembro, outubro de 2016. Aí até eu me estabilizar meio de novembro já era quase Natal. Então não tinha escola chamando para trabalhar. Aí eu tive que esperar
aquele tempinho, e em janeiro, eu que não perco tempo de nada, para mim tudo é para ontem, como um verdadeiro paulistano que sou, já fui fazer entrevista em janeiro. Aí em janeiro eu já fiz entrevista, liguei nas escolas, eu falei, eu sou professor, eu estou fazendo meu diploma, eu queria saber se tem vaga para professor substituto, por causa dos horários, que não dava, eu não podia, que as escolas funcionam de manhã, e o meu curso era de manhã. Então, às vezes, eu tinha alguns dias livres, que eram quintas e sextas. Aí eu consegui a primeira escola, e depois eu fui mandando o meu currículo para outras escolas. No fim, em um ano, no período do meu curso, acho que eu trabalhei para quase 6 escolas diferentes. Eu não perdia tempo, não. Eu falei, vou mandando. Assim, porque as escolas não te chamam toda hora se não tem uma emergência. Eu falei, eu não posso ficar uma vez só dando aula. E para mim foi muito legal essa parte. Eu acho que eu gostei bastante, porque aí eu fui conhecendo os professores, as escolas, a maneira diferente de trabalhar. Eu queria, para mim, assim, eu acredito, a teoria é importante, mas a prática é o que vale, no fim, né? Você aplicar. E aí eu aplicava tudo nas escolas diferentes, fazendo contato. Todo mundo sabia quem eu era nas escolas. Aquele professor brasileiro. Eu falei, ai, meu Deus do céu, já tô rodada já na escola, assim, no bom sentido, né? Já trabalhei com todo mundo. Até quando Wagner, eles iam... Diga. não, desculpa, pode continuar. Não, até quando eles faziam as entrevistas, eles ligavam nas outras escolas. Sim, eu sei quem é o Wagner, ele já veio aqui, já fez entrevistas. Wagner, e quanto que foi o investimento nisso? Só para ter uma ideia, porque talvez algum professor que está no Brasil pensando em fazer também um curso semelhante tenha Hum. curiosidade. Olha, o curso que eu fiz, ele já é extinto, não existe mais. A escola parou de fornecer esse curso, que para mim era muito bom, era um curso muito legal. Na verdade, ele era um curso da Trinity College de Londres, e depois o meu professor, ele assumiu o curso como o professor principal, e ele montou o curso baseado no que ele já sabia desse Trinity, que é um curso bem conhecido, e aí ele montou para oferecer para a faculdade que eu estudei, que era Edens, em Auckland. E aí depois, que é nem mais Edens, agora que eu sei, mudou o nome. E aí, esse curso eu gastei em torno de 10 mil dólares neozelandeses, né? Acho que comparado com os outros cursos, tá num preço bom, né? Sim, porque quando eu fui ver para a Austrália, o mesmo curso para uma outra escola, com a mesma pegada, era 20 mil dólares australianos. Eu falei, ai meu Deus, que caro, né? E eu não tinha esse dinheiro. Eu falei, não dá, gente. Eu fiz as cálculos, eu falei, se eu não, vamos supor que eu não conseguisse trabalhar dando aula, eu pensava sempre na pior situação, de tipo, tá, se eu não puder trabalhar nesse período, o que que eu faço? E aí eu falei, gente, não dá, né? Com cotação maior, o dólar australiano valendo mais, e o curso também custando mais, a Nova Zelândia era a melhor opção mesmo, nessa parte. E foi mais ou menos isso, o gasto disso mais as despesas que eu tive, né? Mas foram em torno de 10.500 dólares, foi mais ou menos isso. Tá, mas aí você tinha que ter também aquela comprovação de certo amount na conta do banco? Sim, eu lembro que eles pediam, né? A agência com a qual eu fechei tinha uma quantidade que você tinha que ter, mas eu fui preparado para me manter assim, eu acredito, pelo que eu me lembro, assim, né? Para um ano. Eu falei, não, eu tenho que ter dinheiro para um ano porque eu não quero ficar me estressando com não ter dinheiro por uma situação ruim, porque eu não tinha com quem contar, além das vozes da minha cabeça, né? Ninguém ia me mandar dinheiro da minha família e falar, ai, tá aí, dinheiro. Não por falta de vontade, mas porque não tinham. Era mais fácil eu mandar dinheiro, né? Exato. E os strip clubs não estavam contratando. Eu falei, gente, agora, o que que eu faço? Ah, louca. Wagner, mas o que que é tão diferente nessa metodologia? Porque, por exemplo, uma coisa é você aprender o inglês, sei lá, no método do cara ali, do Wizard, que você ouve a frase, repete, 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 até que no fim você sai falando. Aí o Uhum. outro é o método mais tradicional ali da cultura inglesa, que você realmente pega aquelas frases desde o The book is on the table, my name is blá blá blá, e você fica escrevendo, aí você escreve bastante.
O que que você Ah, aprendeu nesse método? então, eu trabalhei com diferentes métodos quando eu comecei a dar aula. Eu trabalhei com o método de repetição, que é o famoso da CCAA, ou a Berlitz, que é praticamente a mesma coisa, que você fica olhando para um vídeo e fica repetindo 1000 vezes. Nunca me adaptei àquilo, tanto que eu saí depois de 3 meses. Eu falei, gente, não faz sentido. Depois eu trabalhei com um método que a gente chama de functional language, linguagem funcional, que era assim, frases que geralmente a gente fala, subindo os níveis, os alunos vão se soltando um pouco mais. Gostava mais ou menos assim, até trabalhar com um método parecido com esse do CCA, tipo uma mistura, né? Mas muito mais comunicativa em sala de aula. O que eu percebi com o passar dos anos, assim, eu aprendi de uma maneira muito comunicativa. Então, as escolas que eu estudei, era sempre inglês e inglês. Então, assim, a gente focava muito em produção, conhecer um pouco da gramática e, assim, ter uma noção daquilo, mas que aquilo é apenas a teoria, que a prática mesmo é o que vale. Então, assim, você pode aprender várias coisas, como a gente vê nos cursos tradicionais de inglês, é que eles são muito, um defeito deles é que eles são muito engessados, então tem toda uma estrutura que a escola espera que você siga, uma teoria muito grande, e muitos exercícios de gramática, e a produção final do aluno é sempre muito pequena. Então, nos meus cursos, hoje que eu trabalho por conta própria, apesar da gente seguir materiais, não é o foco da aula. O foco da aula é a produção do aluno. Aquilo é uma teoria e a gente aplica a teoria. E aí o aluno vai produzindo. Uma escola como a Wizard, que nem você citou, é muito baseada em tradução. Tanto a tradução quanto o método de repetição, eles são muito arcaicos, né? Tanto que quando eu fiz o meu curso da Cambridge, que tem alguns cursos para professores da universidade, né? E eles são considerados métodos antigos e que têm muitos contras. Eles são muito utilizados até hoje porque eles tiveram uma disseminação muito grande na época que a roda era quadrada. Então, era a única maneira que as pessoas sabiam dar aula, né? Então, é isso que funciona. Por exemplo, de repetição é muito conhecido até hoje nesses cursinhos videoaulas, sabe, gente, que te prometem milagres. Tem curso videoaula que pode ser bom, mas, ó, 95% é mais balela. Que a gente tem um método testado por Harvard, eles inventam umas histórias, e é repetição, fica repetindo. E a gente sabe por estudo científico de linguística que nós não aprendemos como nós somos crianças na repetição. E as repetições que a gente tem não são naturais. Sei lá, você fala com seus filhos, repete porque precisa repetir. Não ficar que nem os militares faziam para aprender um novo idioma, que era uma repetição toda exaustiva porque eles eram treinados para isso. Então, é um método totalmente defasado já, já morreu. Mas as escolas ainda vendem isso para dar aquela sensação de que o aluno dominou o idioma, mas a grande maioria não consegue formar uma frase, né? Tipo, tem muita dificuldade, assim, frases livres da própria opinião, né? Qual é a sua opinião disso? As pessoas têm muita dificuldade para conseguir. E o método comunicativo, quando a pessoa sabe aplicar ele, porque isso não o professor, para ganhar maestria nesse assunto, exige muita prática. Então, quando eu fui para Nova Zelândia, eu também queria isso. Eu dava bastante aula aqui, mas eu queria, assim, dar um monte de aula para eu ir me acostumando cada vez mais com o método e fazer com que os alunos falassem. E a escola que eu trabalhei por tempo fixo, né, que eu era professor efetivo, né, eu tinha muita liberdade em sala de aula para fazer o que eu queria. Então, eu ia testando tudo que eu aprendi na faculdade para saber o que, que os alunos funcionavam. Então, para mim, nesse quesito foi ótimo. E aí eu uso até hoje, assim, vou adaptando cada vez mais ao meu trabalho. Ah, você fez letras no Brasil? Não, quando a gente trabalha com estudo da língua, linguística, né? Letras em si não prepara o professor para dar aula de inglês, porque, novamente, isso daí é apenas a teoria. Então, você conhece o idioma, como ele funciona, assim, a estrutura das palavras, a origem, coisas do tipo, mas não te prepara para dar aula.
que aí são coisas totalmente diferentes, por isso que as pessoas misturam, né? Ah, quando a gente fala que quando uma pessoa se intitula professor de inglês, a gente também tem que saber qual é a experiência dela. Por exemplo, ela pode ser tradutora, aí ela começou a trabalhar com, sei lá, vai dar aula. Tudo bem, você pode até fazer isso, mas isso não quer dizer que porque você tem a habilidade de traduzir as coisas, que você tem a didática para poder transmitir o conhecimento. E é isso que os alunos eles buscam. Eles buscam alguém que transmita as informações de maneira clara, para que ele consiga assimilar e possivelmente aplicar na vida real. Então, tem gente que trabalha, fez letras, português e inglês, mas não necessariamente sabe dar aula. Pena na sala de aula, porque a pessoa só sabe a teoria, ela não sabe como que funciona, quais são as reações dos alunos. E uma coisa que as pessoas têm muito essa mentalidade, eu fiz até um vídeo, eu faço vídeo, né, gente, para TikTok e companhia, falando dessa ideia que os alunos têm quando vão fazer a aula, tanto com particular, videoaula, enfim, não importa qual, de achar que a teoria e a prática são a mesma coisa. Então, você assiste aquelas dicas de YouTube. Ah, eu assisti, eu entendi. Quer dizer, então, que eu sei usar. Não, você só viu a teoria. E isso é bonito falar. Tá, mas você já aplicou? E em sala de aula, se você tem uma aula comunicativa, você aplica aquilo. Porém, aquela prática é uma simulação da vida real. Não é a mesma coisa que a vida real. E as pessoas misturam isso também. Elas acham que, eu fiz a aulinha, agora eu sei falar inglês. Não, porque aquilo ali é uma simulação. Você está falando com uma pessoa treinada, no meu caso, para conseguir me comunicar com você apesar da sua limitação. E aí eu te dou aquela sensação do que é, mas a gente, um bom professor que se preza, fala: Fulano, você precisa praticar com alguém. A internet está aí, gente. Precisa morar na Nova Zelândia para poder fazer isso. E aí você tem que aplicar com as pessoas. E aí os alunos não fazem essa parte. Aí vai morar fora e fala: não entendo nada que os outros falam. Fala: tá explicado por quê. Você não aplicou o que o professor pediu. Então, é uma questão muito de papéis invertidos, né? O aluno ele acha que o professor tem que passar tudo e só porque ele ouviu, por osmose, ele vai aprender, né? E aí, quando a gente fala de didática, até para adultos, que eu trabalho com adultos, mas já trabalhei com crianças também e adolescentes, tem a parte pedagógica também. O professor ele precisa entender quais são as necessidades do aluno e saber também, às vezes, o porquê ele não está aprendendo não é dificuldade. Às vezes são coisas relacionadas à vida dele. Uma pessoa que está estressada, com ansiedade, depressão, coisas do tipo, excesso de trabalho, não vai ter resultado de curso. Falar, sua vida está uma bagunça, obviamente tudo que eu te falo entra por um ouvido e sai pelo outro. E tem professor que não entende isso. Então, é um trabalho, para mim, pelo menos, é um trabalho constante de conhecer a mente humana, entender o porquê que não está tendo resultado, porque quando tudo está equilibrado, ai, flui tão facilmente, porque inglês não é difícil. A gente fala, as pessoas complicam. Não é um assunto, não é física. Física, pelo amor, né? Só Jesus, né? 2 mais 2, 22, né, gente? Nesse sentido. Wagner, mas criança realmente aprende mais fácil? A gente tem essa teoria, tem um estudo, eu não sei se é do MIT, que é a Massachusetts Institute of Technology, que é uma faculdade bem famosa lá nos Estados Unidos, né, o MIT. E eu acho que é de lá, mas eu posso passar depois para vocês. Que basicamente fala que não há diferença em aprendizado de adultos e crianças. O que muda isso era uma coisa que eu já tinha, eu sempre fui cientista, né? Assisti Grey's Anatomy. Que fala que o adulto tem a dificuldade de aprendizado por quê? Por causa do trabalho, estresse, dificuldades que criam obstáculos. Então, você, Maia, tem filho, tem isso, tem aquilo. Que tem, a sua cabeça está com tanta coisa para você absorver que o inglês é sempre a última prioridade da sua vida. Uma criança que não tem, geralmente, é o que a gente espera, não tenha problemas é, de vida, consegue absorver as informações mais fáceis. Obviamente que também tem a questão do processo cognitivo da criança, que
ela ainda está num estágio de formação do cérebro. Então, realmente, ela é uma esponjinha. Tudo que você fala, elas pegam, né? Você fala palavrão uma vez, nossa, ela só aprendeu. Tudo que você está tentando ensinar direito, você falou um palavrão, ela já pegou. Ela falou, essa palavra é importante, eu vou precisar um dia. Porque ela cria na cabeça... eles ainda estão em formação, processo de formação. Adolescentes também. Mas eu já dei aula tanto para adolescentes como crianças que também tinham certas dificuldades para poder assimilar a informação. Mas, de modo geral, sim, mas não quer dizer que o adulto tenha dificuldade porque o cérebro já fechou. E sim porque, com as responsabilidades de vida, uma vida estressante, seu progresso, obviamente, é mais lento. Uma coisa que eu tenho percebido, aliás, já sabia desde antes, né? Quando eu era adolescente. Uma colega minha foi morar na Austrália quando ela tinha 13 anos. E ela só falava inglês o tempo todo, e aí, depois, sei lá, um ano nos correspondendo por carta, naquele tempo era carta, ela começou a esquecer o português. Eu fiquei Uhum. espantada com aquilo, e eu não entendia. E hoje, agora morando na Nova Zelândia, eu vejo muito mais pessoas passando por essa situação. A pessoa fica tanto tempo aqui, inclusive alguns entrevistados meus, a gente fez em inglês porque a pessoa não consegue mais falar português. Que processo foi esse no cérebro? Pode acontecer da pessoa, aquela se tornar, de certa forma, a língua materna, né? Então, assim, a língua que aquela pessoa consegue se expressar mais, principalmente do ambiente em que ela vive. Então, assim, pro brasileiro, quem fala português, quem não fala inglês como primeira língua, na verdade, é, mora no Brasil, ou mora em outro país que não fala inglês. Obviamente, aquela língua vai ser a sua língua principal. Se você tem convívio com pessoas que falam inglês o dia inteiro ao seu redor, obviamente você vai ter a tendência em pensar em inglês meio que automaticamente. Porque é isso, a pessoa fala o dia inteiro em inglês, tudo é em inglês, só se expressa em inglês, porque só está falando com gente que fala inglês, aquilo vai se tornar meio que a língua mãe, praticamente, né? E isso pode acontecer, naturalmente para qualquer pessoa. Às vezes, acho que eu estava ontem em reunião e eu tinha dado uma aula, aí estava no modo assim de inglês, aí eu já vinha assim, querendo vir as coisas em inglês. Na hora que eu ia falar com a minha terapeuta, eu falei, ixi, tá vindo muito, muito em inglês as coisas. Não falei nem, não fez um momento Luciana Gimenez, mas eu sentia que vinha assim, vinha a palavra já começar a querer falar em inglês, porque eu fico falando inglês todo o tempo, então é normal, isso acontece mesmo, pode acontecer. Eu falo que a gente vira fluente no idioma na hora que começa a sonhar naquele idioma, né? Ou então as pessoas elas falam que elas ficam falando muito bem quando elas estão bêbadas. Na verdade, é mais uma questão assim de se desensibilizar, porque eu tenho lido um livro chama Desconstruindo a Ansiedade e esse psicólogo que fez um estudo sobre o assunto, ele vai mostrando como é que o nosso cérebro se comporta. Então ele diz que o nosso cérebro primitivo está acostumado a se adaptar a situações adversas. Por exemplo, pus a mão no fogo, ai, queimou, já sei o que fazer. Próxima vez eu não faço isso. Quando você está numa situação adversa que não dá para se prever o resultado, o cérebro meio que entra em pane. Então, quando as pessoas vão falar com alguém que fala inglês como primeira língua, tem um sotaque forte, etc., ela entra em pane porque ela não sabe, o cérebro não sabe como reagir naquela situação. Não é algo que ele já está preparado para assimilar e falar, já sei o que eu vou fazer. Vou perguntar isso, vou perguntar aquilo. Então, muitas vezes, um dos mil motivos pelos quais as pessoas às vezes travam é porque tem isso, o cérebro não sabe reagir naquele momento. Então, quando a pessoa faz a aula, né, tem uma orientação boa, a gente vai expondo o aluno a situações um pouquinho mais adversas para ele criar o hábito de, estou preparado para uma situação real ou um pouco mais, porque, novamente, uma simulação. A gente nunca vai saber o que vai acontecer na vida real, não somos Márcia sensitiva, né? Não tem. Por exemplo, eu trabalho com áudios com sotaques diversos. Irlandês, indiano, chinês, para o aluno se acostumar. Ai, não entendi nada, assim. Eles falam que não entenderam nada, né? Isso também é exagerado. É que, assim, para aluno é assim, não entendi nada, quer dizer assim, não entendi tudo. Eu falei, não, você entendeu algumas coisas, não é que você não entendeu nada. Nada é muita coisa.
E aí o aluno vai se sensibilizando também, né? Porque gera um estado meio de ansiedade. Vou falar em inglês. Hoje eu preparei uma aluna para ir para o aeroporto para ela vai fazer um intercâmbio na Irlanda. Aí ela, eu não sei o que que eu falo. E agora? Eu falei, vou te preparar. Eu falei, a primeira coisa você tem que ir numa boa, porque é mais a sua cabeça do que o inglês mesmo. Se você ficar ansiosa, obviamente você não vai conseguir falar nada, você vai ficar tensa, vai dar piriri. Aliás, falando E em diferença de sotaque, né? O fato de você ser brasileiro, então você não é native speaker, né? não. E você ensinar inglês. Você Uhum. acha, ou não sei, os estudos mostram que você vai ensinar o inglês com sotaque brasileiro? Olha, é assim, quando a gente fala de sotaque, as pessoas elas misturam muito as coisas. Até professor Pasquale, né, que acho que esse é o nome dele. As pessoas elas acham que já vi algumas duas matérias assim, micão, que sotaque é gíria. Sotaque não é gíria, sotaque você sabe e grande maioria que mora fora sons. Então, o sotaque, ele é uma maneira de você, é uma sua identidade cultural. Quer dizer o quê? Naquela região onde você mora, as pessoas têm um chiado quando fala, os cariocas, né? Tem aquele chiado. Tem gente que tem fala de uma maneira cantada, Os né? mineiro, puxando os Né? R. Então, isso é a sua identidade cultural porque você cresceu naquele ambiente. Então, é normal ter um sotaque e não existe, em hipótese alguma, alguém não ter sotaque, porque as pessoas têm esse costume. Ai, você não tem sotaque. Até os, vamos supor, o sotaque neozelandês. Vamos supor que você cresceu ali. Você tem o sotaque neozelandês. Você não tem como não ter um sotaque. Tipo, não existe sotaque na sua fala. Tem. As pessoas daquela região falam daquela maneira. Por exemplo, o neozelandês, ele fala a palavra vermelho, em vez de ele falar red, ele fala read. Em vez de ele falar bad, ele fala bid. É o sotaque dele. Então, é a identidade cultural daquela região. E as pessoas, às vezes, ela têm essa necessidade ou acham que precisam perder o sotaque e não tem como isso assim. Você não, você pode soar neozelandês, claro, pode até ficar idêntico, não é, a questão não é essa, mas não há essa necessidade, né, de você precisar perder nada. Só mostra para pessoas de onde você veio. Tipo, uma pessoa que é desconstruída, descolonizada, vai fazer, que interessante, de onde você veio? Né? Quando a gente ouve um francês falando em inglês, você vai fazer, se você tem conhecimento de filmes, coisas exposto a outras culturas, você vai fazer, você é da França? É isso que vai mostrar. Tipo, eu vim de outro país. Agora, erros de pronúncia são outras coisas, né? Tipo, você trocar o som de E por som de O, bod, em vez de falar bad. Falar isso daí, gente, já é erro, porque ninguém fala assim, em nenhum dos dialetos. Agora, quando a gente fala do professor brasileiro ensinar inglês, ou quem não fala inglês como primeira língua, a gente vê que nós temos um contato, uma conexão com o aluno que o nativo não tem. Porque a gente aprendeu inglês como segunda língua. Então, a gente sabe quais são os obstáculos para chegar a falar inglês como segunda língua também ou terceira. O nativo, ele não passou por essa experiência de aprender inglês como segunda língua. Então, são duas coisas distintas. Quando a gente vê aí nos comentários dos grupos de brasileiros em Auckland, Queenstown, Christchurch, estou procurando um professor nativo. Isso não vai resolver o seu problema de aprender inglês, porque um professor que está, claro, bem qualificado, vai enfatizar isso, ele vai saber te ajudar porque ele passou por aquela experiência, inglês não é a primeira língua dele, e ele vai saber te passar o passo a passo, baseado em pesquisa na área de linguística, que a gente aprende quando estuda, né, para ser professor. E aí a gente facilita. Agora, como o nativo não teve essa experiência como segunda língua, ele não vai saber transmitir. Às vezes não sabe que certas palavras são consideradas mais complexas para a gente, para ele é uma palavra, né? Eu achava que era isso. Claro que tem professores nativos que também dão aulas muito bem, mas eu tinha uma professora do meu curso, a Fiona, não é do Shrek, tá? E ela
dizia para mim que o contato que eu tinha com o idioma, ela nunca ia ter com os alunos. Ela era uma excelente professora, é uma excelente professora. Mas ela dizia, o que você tem com os alunos não é uma coisa que eu posso dividir, porque vocês têm a mesma experiência. Então, eu nunca vou poder passar para você como para o aluno como é. Apesar dela. E aí, quando o professor fala uma segunda língua nativo, pode ajudar também. A grande maioria não fala, né? Se acomoda no fato de falar inglês, porque todo mundo tem que falar inglês, aí eles não aprendem. E aí é difícil de passar, transmitir e dominar o idioma, como, por exemplo, eu domino. Quando eu fui contratado pela a escola, a faculdade que eu trabalhei, eu fui contratado, o primeiro ano, né? Depois de um tempo fazendo os freelas que eu fazia, aí eu trabalhei à noite e a, a minha gerente, né? Gerente, diretora, gerente. Ela achou que eu era americano. Ela, ai, eu achei que você fosse americano. Aí eu falei, não. Aí eu falei, sou do Brasil. E o namorado dela era brasileiro. Aí ela falou assim, ai, nossa, acho que vai ser legal os alunos terem um professor com sotaque americano na escola. E eu sempre ouvi muito isso quando eu fui para as escolas. Uma coisa que aconteceu, eu não sofri de discriminação em nenhuma das escolas. Talvez porque eu sou barraqueiro, mas nunca aconteceu de ninguém fazer, ah, mas você é brasileiro. Não, assim, das escolas, não. Sempre era, ai, que coisa boa. Ele tem um sotaque que a gente pode apresentar para os alunos. As pessoas também falam que eu tenho sotaque americano, mas eu acho que nós, em geral, no Brasil temos, né? Porque a gente aprende mais com o inglês americano do que com o britânico, por exemplo. Kiwi, então, nem pensar, né? A gente não vai ter ninguém, ou quase ninguém, ensinando do que, what you Uhum. read? E não há necessidade disso. Às vezes tem pessoas que me procuram de Londres quando eu posto as coisas no Instagram, recomendações, ou até mesmo quem me conhece da Nova Zelândia por mídia social, e eu queria fazer um curso para ter o sotaque neozelandês. Aí eu falo, gente, a primeira pergunta não é nem o porquê, é para quê? Tipo, porque o sotaque neozelandês ele é tão específico e depende de onde você mora. Às vezes não é muito fácil de você ouvir aquele sotaque mesmo neozelandês. Eu, como trabalhei numa área, de certa maneira, acadêmica, com professores, a gente não ouvia isso com frequência. Tinha até uma amiga minha de trabalho, a Chelsea, que ela tinha um sotaque americano. E ela é neozelandesa raiz. Aí a gente falava, mas seu parente é americano? Ela, não. Aí a gente ficava, mas de onde que você tem esse sotaque americano? Ela, sei lá, não sei, eu falo assim. E ela era neozelandesa, minha chefe era neozelandesa e um outro colega de trabalho também. E eles não tinham aquele sotaque assim, pelo menos eu não percebia. Então depende muito, não é uma coisa assim evidente. E nós somos influenciados muito pelos Estados Unidos. Então, obviamente, a gente aprende mais o inglês americano. Eu, quando estudava inglês, não tinha acesso muito ao inglês britânico. Eu não estudei na cultura inglesa, que é o que geralmente se ensina. Então, eu não ouvia. E os seriados que eu assistia eram todos americanos. Então, eu fui aprendendo assim, no começo, antes de ir para a escola. Eu repetia que nem um louco em casa. Ficava lá repetindo. Falei, não, tem que falar que nem os americanos. Mas, na época, eu nem fazia curso, não sabia nada. Eu ia lá ficar repetindo, que nem minha mãe, tá louco. Falei, não, eu tenho que falar igual, eu tenho que cantar as músicas da Britney e das Spice Girls direitinho. Eu falei, tá preparado. Ai, Wagner, você sendo professor de inglês, né? Tendo todo esse conhecimento, mesmo assim, ainda teve alguma dificuldade quando você chegou aqui na Nova Zelândia? Porque, como você mencionou, né? O sotaque é um pouquinho diferente. não, porque quando eu fui para. Eu acredito que não, porque como eu fui para Auckland e tem gente de tudo quanto é canto, não, eu não tive muito convívio com neozelandês fora da escola. A gente via alguns, mas a grande maioria que mora no centro de Auckland não é neozelandês. Então, assim, eu trombava com pessoas das Filipinas, da Rússia, de tudo quanto é canto. Então, não era. O sotaque em si não me atrapalhava. Algumas vezes já fiquei assim, meio sem entender alguma coisa que alguma pessoa disse, mas é que você tem que estar naquele convívio meio neozelandês. Os neozelandeses parece que eles vivem numa toca, né? Tipo, você fala onde estão, como se reproduzem, porque você não vê muito, né? Não estão ali predominantemente na cidade, morando ali. E os que eu conheci tinham um sotaque neutro, talvez alguma palavra,
outra palavra que eu não estava acostumado, aí sim, por exemplo, diferença de soletração das palavras, porque é mais o inglês britânico, e no inglês americano tem uma diferença, o uso de palavras também, eu às vezes tinha umas dificuldades de saber distinguir na hora que eu estava falando, porque eu ficava assim, com a minha chefe, né, que era neozelandesa, e aí não batia que a gente falava, porque eram coisas de outro dialeto que eu aprendi. Então, mas em geral, assim, não. Que eu me lembre, não. Hum. Dizem que o povo da Ilha Sul, por exemplo, pega mais no sotaque, é mais Acho- carregado, né? Eu acho que sim. É porque assim, eu fui para Queenstown, Christchurch, mas sempre nas cidades. Eu acho que quando você vai mais pro interior desses lugares, você vai ouvir um sotaque mais carregado. Eu acho que sim, mas assim, nada que me chamou muita atenção. Eu tive que dar uma pausadinha para ouvir a pessoa de novo. Mas é porque assim, como eu tive muita exposição ao idioma quando eu morava no Brasil. Então, assim, não era considerado para mim um desafio, eu me expunha mesmo, que é uma coisa que quem tá ouvindo aí, tá assistindo, não faz. Então, as pessoas, elas não se expõem. Então, eu me expunha, dava a cara a bater lá, falava, vamos lá, né? Sei, não sei, e a gente vai aprender. Até eu ficar satisfeito com o resultado. Então, aprender um idioma para dominar no nível que eu domino, ou então, sei lá, intermediário avançado, que é um nível muito bom de inglês, você tem que se expor bastante ao idioma, praticar bastante. Não é só a teoria, como muita gente faz, ficar assistindo vídeo, né, por osmose, ficar fazendo exercício de gramática. Que é importante, mas é a teoria, um pouquinho, aplica. Acabou? Tenta. Ah, errei. Normal, né? Se fosse tão fácil assim, acertar sempre de primeira, todo mundo já estava falando inglês, né? É todo um caminho, é todo um processo, e as pessoas às vezes elas querem pular etapa, como por exemplo, ficar ouvindo lendo lista de assim, de frases, né, ou sei lá, palavras. Falei, gente, isso não funciona para ninguém, né? Não funciona, né? Algumas coisinhas, talvez imagens, camera, aí mostra, bom, mas de resto, não. Uhum. Aplicativo de idioma, o famoso Duolingo, o que que você tem a dizer sobre ele? Não suporto, gente. Pelo amor de Deus, para de ser louca. Não. Olha, gente, o Duolingo é uma empresa que vende um produto. Então, eles ganham muito dinheiro com isso, assim como outros aplicativos que também são famosos. A gente tem aquele Elsa agora, né? É, o objetivo deles é fazer você ter contato com o idioma. As pessoas, eu acho muito cômico quando as pessoas falam assim, estou aprendendo inglês com Duolingo. Eu já baixei para ver, né? O que os alunos falam tanto. É basicamente o que você fazia na escola, que você reclamava tanto da escola pública, que era só repetição, que era tudo em português, que era tudo traduzido. Eu falei, você está fazendo a mesma coisa que você fazia na escola. Tudo traduzido, sem ter exposição ao idioma, com frases que às vezes não fazem sentido, necessariamente. Não... Tem umas frases, eu vi você postando uma vez, falando que seus filhos estão aprendendo uma frase, você falou, gente, o que que essa frase tem nada a ver? Não é um joguinho interativo, né? Eu acredito que muitas vezes a gente fala, quando eu fui aprendendo a dar aula, hoje em dia, né, trabalhando só por conta própria e online, a gente sempre falava muito e para você divertir o seu aluno, você tem que ter jogos. E eu fiz muitas vezes e foi legal. Não acho que é ruim, ou aplicativos também, assim. Mas a aula ela se torna interessante, principalmente quando você ouve o que o aluno tem para dizer. Se ele tem alguma coisa para dizer. Que aí você está atendendo as necessidades daquele aluno ou fazendo uma aula bem dinâmica no sentido de aplicar, falar, ele vai sentir que ele está aprendendo e a aula passa assim, ó, rápido. Agora, o aplicativo é aquilo, é uma teoria. E falar aquelas frasezinhas é só uma repetição, não é nem prática. Que a prática seria você falar com outra pessoa. Então, como joguinho, para você entender um pouco mais sobre o idioma, sim. Agora que vai fazer a pessoa ficar, dominar o idioma, não. Já vi até vídeo de gente que usou por 2 anos, aí falou, qual foi o resultado final? Não aprendi.
Eu falei, gente, meu Deus. Porque às vezes eu vou ouvir a opinião das outras pessoas. Eu falei, não, eu devo estar enganado, não é possível. E todo mundo que eu conheço que usa, nunca vi ninguém falar. Então, assim, as pessoas elas sempre se recorrem ao que é mais fácil. Ah, eu não tenho que fazer esforço, eu faço o joguinho me dá a resposta, me satisfaz, porque dá aquela sensação de conforto, que nem a prática da sala de aula. O professor dá a papinha e acabou. Ai, nossa, fala inglês. Aí passa um, não faz nada em casa. Tchau, gente, inglês até semana que vem, tá? Aí, não lembro. Falar, lógico, você não tá se expondo ao idioma todo dia. Quando eu aprendi inglês, eu aprendi por hobby. Eu gostava. Eu fiz curso de inglês por 6 anos, que eu fui bolsista integral 2 vezes. Vixe, quando eu quis aprender, eu bati na porta das escolas, perguntava de curso, aí eu falei, ah, não tem uma bolsa disso, porque eu não tinha dinheiro, gente. Eu era lascado mesmo. Mandei carta para cultura, que minha professora sugeriu, e uma hora apareceu a bolsa, né? Não da cultura, mas de uma outra escola, pequenininha. E aí eu consegui estudar. Então, assim, para mim sempre foi muito difícil de aprender. E aí, quando eu pude fazer uma outra bolsa antes de eu ir para os Estados Unidos, quando eu ganhei a bolsa para os Estados Unidos, eu fiz o curso, enrolei ele até onde eu podia. A escola tinha milhares de cursos diferentes, assim, era uma escola bem carinha. E aí eu fui fazendo. Eu falei, ah, eu adoro vir aqui todo dia. Meus amigos, não acaba nunca esse curso. Eu falei, não tô com pressa, não tô pagando. Eu falei, tá ótimo, venho mesmo, todos os dias. Que É legal. isso. É bem o que você falou, mas, por exemplo, eu não quero dispor de um valor financeiro agora para aprender mandarim. Eu estou estudando Hum, mandarim por curiosidade para saber também como é o tal do aplicativo, porque se tanta gente Aham. usa, né? É Uhum. interessante. Eu acho que as frases, pelo menos, que aparecem em mandarim fazem mais sentido do que algumas em português, que nem recentemente meu filho viu Eu não tenho paredes. Meu O Deus. meu Não, nariz é aqui no toca o meu Brasil. joelho. Não, e é um aplicativo tão grande no Brasil e eles não fazem essa. Eu acho que deve ser em que eles chamam de inteligência artificial. Então, ela cria as frases e joga. Por exemplo, se você é uma pessoa que já tem uma outra coisa. Você vê como o estudo de aprender o idioma parece ser muito simples, mas é extremamente complexo. Se a pessoa conseguir transmitir essa informação que eu faço parecer fácil, ótimo. Se você não sabe o que você está fazendo, ixi, é complicado. Tem um livro chamado Multiple Intelligences, Inteligências Múltiplas. Se você é da área das humanas, miçangueira, você vai ter uma disposição mais fácil de aprender idiomas. Então, você já aprendeu inglês, tem facilidade. Então, aprender o mandarim, mesmo que usando um pouco do que você usa do Duolingo, te ajuda bastante. Agora, quem nunca tem exposição não é uma pessoa muito comunicativa, não sabe se expressar muito bem, não tem contato com outros idiomas, enfim, tanto o português do inglês, o seu processo é muito mais lento. E se você treinou mais o seu cérebro para a área de humanas, ou até naturalista, que é a parte de botânica, você vai ter dificuldade para aprender o idioma porque você não treinou aquela parte do seu cérebro o suficiente. Como eu sempre treinei muito e falo pelos cotovelos, sempre foi mais fácil. Então, o Duolingo pode ajudar uma pessoa que tem facilidade já. Agora, como grande maioria não tem, vai ficando cada vez mais difícil. Uhum. Tudo tem uma explicação. É, né? Mas, Wagner, neste momento, 2023, todo Hum. mundo pega aqueles aplicativos que você fala assim, traduz lá na tela para você, etc. Dá para uma pessoa vir aqui para Nova Zelândia, então, ou ir morar em qualquer país que fala inglês com aplicativo? Não precisa aprender, então? Tem exatamente que aprender. Por exemplo, eu tenho os alunos que eles fazem isso, se vocês estiverem assistindo, porque alguns moram na Nova Zelândia. Eles fazem assim, por exemplo, não se expõem muito ao idioma e falam: ah, mas eu assisti o filme, fiquei assistindo Wandinha, fiquei. Eu falei, gente, não substitui a prática da vida real. Por quê? Vo- é, os, Você não está se comunicando com o interlocutor. Você só está ouvindo, você está como ouvinte lá, fofoqueira. Ouvindo, aí você para, volta. Você não está participando ativamente daquela conversa, de raciocinar e poder responder. Eu sempre falo para os alunos que aprender inglês é que nem ir para academia.
Você tem que sentir tem que fazer o cérebro esquentar um pouquinho. Precisa queimar. Tem que esquentar um pouquinho, falar, tô raciocinando, que é o quê? O raciocinar. E aí você vai aprender. Eu acredito que as pessoas podem usar, sim, aplicativos como o Tandem, que é um aplicativo de... Você conhece pessoas do mundo todo aí que estão querendo praticar inglês, ou outros idiomas, não sei, você pode fazer uma troca. Então, é isso que a gente fala, se expor. Muita gente conhece alguém que já fala inglês. Se você é uma pessoa que tem vergonha, é o que eu sempre faço, tem que fazer uma escolha. Ou você tem vergonha e você não sabe inglês. Não dá para ter os dois, né? Por aí é muito... Você quer o quê? Conforto, quer um chá? Também? Uns biscoitos? Não dá, né? Então, assim, você tem que se expor. Tem o aplicativo, é de graça. Você quer mais o quê? Que eu te carrego no colo? Então, você tem que abrir o aplicativo e procurar. Oi, estou procurando alguém para conversar, né? Seja homem ou seja mulher, porque mulher às vezes dá desculpa. Ah, mas os homens dão em cima. Fala com uma moça. Russo, geralmente, é extremamente disciplinado. Ah, mas não é nativo. E daí? Fala com aquela pessoa. Às vezes ela tem um inglês muito maior que o seu. Ela vai te ajudar. Vocês vão se comunicando. Então, o aplicativo tem, mas não de maneira robótica, que é só repito e pronto. Você tem que se expor. Pode te ajudar, sei lá, no Japão, que tudo é diferente, né? É outro planeta. Lado da rua, tudo funciona. Aí você pode usar numa emergência um aplicativo de traduzir, eu talvez faria. Não preciso aprender o japonês para poder ir conhecer. Mas não substitui. Esse que é o problema. As pessoas elas querem substituir tudo. Tudo depende, cada situação tem uma situação, né? Como é que chama esse aplicativo que você falou? Para as pessoas. Tandem é T-A-N-D-M. E-M, peraí. T-A-N-D-E-M. Ah, Ah, eu falei, tem outros, tem o Hello Talk, se eu não me engano, e tem outros, assim, gente, o Google tá aí, a pessoa coloca, aparece um monte. Aí, sei lá, não conseguiu num aplicativo, você tenta outro aplicativo, e vai encontrando as pessoas. Às vezes tem gente que quer aprender, não necessariamente o português, tem gente que quer conversar, sei lá, uhum. alguém pra bater um papo. Tinha uma época que mostraram os adolescentes que falavam com os senhores de idade dos Estados Unidos numa casa de repouso. Olha que legal, né? Eu, às vezes, sempre que eu coloquei alunos iniciantes que tinham medo de falar, desses ansiedade, né, de o cérebro falhar, aí eu falei, não, fala com seu amiguinho que você joga videogame lá na internet. E eles com inglês assim, ó, basicão. E aí eles falavam, ah, hoje eu tentei e deu certo. Eu mandava as atividades que a gente fazia em aula, eu falei, repete com o fulano. É outra pessoa, pratica com ele, né? Eu fazia os alunos sair na rua, na Nova Zelândia. Vamos no shopping. Vocês vão ter que pedir, eu quero meia calça vermelha. Meia calça, de propósito, para ter que ficar perguntando para 200 pessoas. Terrível. Legal, divertido. É, mercado, competição, vamos fazer um bolo. Aí eles tinham que procurar. Não ia comprar nada, mas era mais para perguntar. Falei, vai lá, pergunta para mulher, se vira. Você vai achar, né? Ou pedir direção na rua. Eu escondi as coisas no Google Maps, no papel. Vai lá. O lugar mais complicado. Eu falei, perguntam as 5 pessoas. Que delícia. Você estava me contando que o seu tipo de visto não era exatamente de estudante, né? Era um pouquinho diferente? Sim, quando eu fiz o meu college, na época, ele dava permissão de visto aberto por um ano, Open Work Visa, e depois eu tinha mais 2 anos para Employer Assisted. Só que o meu era Student Employer Assisted, que era a empresa não necessariamente precisava de mim, mas era vinculado pelo meu visto. Como eu estudei, eu tinha direito a esses 2 anos. O Employer Assisted, se eu não me engano, é assim, quando a empresa precisa de você, você oferece assistência àquela empresa. Não sei, acho que, sei lá, alguém que está precisando trabalhar, basicamente, mas eles queriam colocar um nome difícil. E o meu era nesse formato. E foi bom e não, né? Mas assim, porque quando eu vim, eu consegui pegar 3 anos de visto. Depois caiu só para 2. Então você só tinha um ano de Open Work e depois só um ano de Employer Assisted. Eu sempre pegando as promoções, não perco uma pechincha. Mas espera aí, você tinha limitação de hora, por exemplo, porque um estudante, geralmente, ele tem limite de 20 horas semanais, né, de trabalho. Tinha, na época, como estudante, 20 horas. Depois eu tinha quantas horas eu quisesse trabalhar. E depois o meu visto, passado
um ano de Open Work Visa, eu tinha 2 anos para trabalhar com aquela escola, tanto que tinha o endereço do empregador. É assim, você está vinculado à escola X, endereço X, ou seja, não podia trabalhar para mais ninguém. Strip club também não, né? Igreja, talvez. Nossa senhora, então, mas espera, você não podia dar aula por fora. Não, assim, só se eu fosse dar aula online, né? Se não fosse uma empresa neozelandesa, nem nada, assim, mas dentro da Neozelândia, misturando já, Luciana Gimenez. Eu não podia trabalhar para nenhuma outra escola ou qualquer outro empregador. E aí eu tinha que exercer o cargo do meu curso para poder aplicar depois para residência. Então, o Open Work eu podia fazer o que eu quisesse. Depois, o Employer Assisted tinha que ser relacionado à minha área de estudo. Uhum, Então, eu tinha que trabalhar dando aula. Não podia trabalhar fazendo outras coisas. tá. E podia trabalhar quantas horas fosse necessário, mas acho que geralmente 40 horas semanais, né? Que é isso, né? Hum. Mais ou menos. Assim, administrativo e dando aula também, né? Mas aí você não aplicou a residência. Você foi embora. Fui, catei minhas malas, senhora do destino, e vazei. Falei, saí voada. Não, o que aconteceu? Quando eu fui para lá, para ir, né, eu tinha o interesse de aplicar para. Assim, quando eu fui morar fora, como eu falei no começo da nossa conversa, eu queria ter a experiência de morar fora. O país em si não significava muita coisa, tanto que eu até pensava, porque não era um plano a Nova Zelândia, né? Eu tentei outros países que eu conhecia já de nome, né? Ou Europa, enfim. E nenhum deles tinha o curso que eu queria para me dar permissão de trabalho. E eu até pensei, antes de ir para Nova Zelândia, em morar no Chile ou na Argentina, porque eu queria ter a experiência de morar fora. Eu falei, trabalhar com pessoas de outras culturas, porque eu sou super curioso de conhecer a cultura dos outros, comida, enfim. Quando eu fui para Nova Zelândia, foi o que apareceu, era o que tinha. E aí eu falei, bom, a vida aqui é tranquila, a gente às vezes quando vai morar em outro país, geralmente o que a gente mais ouve, né, as pessoas estão indo embora por causa dos problemas familiares, ou a vida não é aquela maravilha que você tem, então você está buscando uma vida melhor. E aí eu falava, eu acredito que aqui poderia ser um lugar melhor, é mais tranquilo, é limpo, é tudo organizado. Eu queria até beijar a calçada. Eu falei, gente, olha, a calçada arrumada, eu não vou cair mais. Tudo isso faz a gente ficar com os olhos grandes, né? E falar, nossa, que incrível, tudo tranquilo. Mas, quando eu fui fazer, comprovar o meu tempo de trabalho do Brasil para Nova Zelândia, eles falavam que eu tinha que ter 160 pontos, eu acredito, quando eu falei com um agente de imigração, que eu contratei, assim, fiz uma consultoria, e eu tinha acho que 120, alguma coisa assim. E ele falava que não era ponto suficiente para aplicar naquela época. E ele tinha sugerido para eu morar em Tauranga. E eu já tinha assinado um contrato de um estúdio para morar por um ano. Eu falei, tem como? E aí ele até sugeriu, você dorme lá, você dorme na sua casa e você fica viajando todo dia. Eu falei, nossa, como você é inteligente. E eu falei, não dá. E aí eu não estava conseguindo ter os pontos suficientes para aplicar, porque as horas que eu trabalhava aqui no Brasil eram diferentes da Nova Zelândia em quantidade de horas. Geralmente as escolas aqui a gente trabalha quase a mesma coisa. Só que por você trabalhar 6 horas por dia aqui no Brasil e não ter que levar, e o trabalho administrativo você não faz na escola, não era considerado trabalho integral, era só part-time. Então, todos os anos que eu tinha só valia pela metade de pontos. Aí eu falei, ai, nossa, que legal, né? Bate menos, bate mais. E aí, eu sempre jogo uma piadinha, gente, para descontrair, assim, uma situação, você vai chorar e eu já jogo uma piada, assim, muitas emoções. E aí, teve a pandemia, né? Quando eu falei com uma amiga minha francesa, que a gente falou, esse ano a gente vai ser espontâneos, tudo vai mudar, bem assim, filme Britney Spears, né? E aí veio a pandemia, eu falei, puta.
Não acredito, que merda. Aí veio o apocalipse zumbi, 3 meses depois. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Acabou a viagem, acabou tudo, chega. E não tinha mais para fazer, né? Ficar dentro de casa, dando aula de casa para a escola. E todos os estresses que eu passava na Nova Zelândia da minha vida pessoal e me adaptando a tudo aquilo, quando chegou em setembro de 2020, eu recebi uma mensagem do governo dizendo que eu tinha que renovar meu visto, porque eles falaram: ah, o employer, todos os vistos vão ser renovados por mais 1 ano ou 2, eu não lembro. E o meu, porque era do Student Employer Assisted, não ia. Eu falei, e eu achava que ia ser, porque eu falei Employer Assisted, estava escrito lá na lista. Mas o meu tinha um, sabe, um asterisco, vamos dizer assim, e o meu não ia. Eu falei, nossa, que legal! Gente, vocês são ótimos, adoro vocês. Obrigado. Tipo O que assim, a estava gente não. nesse asterisco? Não, assim, o asterisco eu dizia assim, era o Student Employer Assisted. Então, o Employer Assisted não era necessariamente o mesmo visto que eles deram a permissão de mais um tempo de visto. O meu não. Todos, até o visto de turismo tinha renovação. Eu falei, ah, não, gente, vocês estão me zoando. E aí eu já tinha ficado 4 anos morando aí, eu já estava bem estressado com todas as mudanças que eu tive de vida pessoal toda hora. Eu falei, e eu já tinha matado a minha lombriga de dar aula fora. Eu falei, eu não quero mais isso. Falei, chega, para mim já deu. Eu não aguento mais essa palhaçada de ficar brincando com a minha vida. Tipo, porque quando eu lembro a imigração, eu sentia que as pessoas estavam brincando com a minha vida, tipo, como se fosse um jogo de xadrez, um tabuleiro. Agora você vai para cá. Ah, agora você não pode mais. Ah, agora você faz isso. E eu falei, eu não quero mais isso. Não vale a pena para mim. Ficar passando por esse estresse, né? De saber se eu vou poder ficar, se eu não vou poder ficar. Todo ano uma coisa nova, mudava as regras todo ano. Aí você fala, não dá para se viver assim. E a minha chefe quis renovar o meu visto, porque eu trabalhava muito bem, na opinião dela. Então, eu falei que eu não queria mais. Falei, não. Eu sinto falta da minha casa, eu não quero passar por esse estresse de ficar possivelmente sem poder trabalhar naquele período, porque como tinha o backlog da imigração, aquela bagunça, ia saber quanto tempo ia demorar para eles verem meu visto, renovar, porque eu fui achando que estava tudo certo, né? Aí o cara, quando eu liguei na imigração, ele falou, não, eu liguei e falei, como assim meu visto não renovou? Meu visto é Employer Assisted. Daí ele foi olhar ali, ai, nossa, só o seu visto. Foi assim, esse seu tipo de visto é o único que não foi renovado. Eu falei, nossa, até o de turismo foi, e o meu não. Eu falei, nossa, valeu aí. Como ser expulso da Nova Zelândia? Gente, me segue, check. Bem assim. Aí eu falei, chega, já deu, basta, né? O que estava rolando de drama pessoal aí, se você puder dar um previewzinho? Olha, quando eu mudei para Nova Zelândia, eu mudei muito de casa. Então, assim, eu fui morar com um casal e tiveram algumas. No começo estava tudo uma maravilha e depois as coisas foram piorando. Ele era muito agressivo verbalmente com a esposa dele. E eu presenciei isso, não gostei. Tinha também a questão deles não gostarem, acho que muito do fato de eu ser gay. Assim, tipo, não tinha. É aquela típica frase: tudo bem você ser gay desde que você não seja gay na minha casa, né? E assim, também dava o fato de: você está na minha casa, sendo que eu estava alugando também para morar ali. Então, como eu sou o responsável pela casa, a casa é minha. E não é assim que as coisas funcionam. Então, assim, quando eu fui conhecer, nossa, seja muito bem-vindo, você é maravilhoso. E depois a gente vai vendo, convivendo com as pessoas. Aí depois eu morei com um neozelandês também, nossa, bem esquisito ele, viu? Falei, Jesus, em Ponsonby. E também não deu certo, porque ele não tinha muitos hábitos de cuidar bem da casa. A casa era uma geladeira. E aí a gente ligava o aquecedor, ele achava ruim. Aí você fala, não, vamos no limite aqui, prova do líder. E depois morei com 2 brasileiros,
E aí foi tudo legal, até o responsável, depois de 3 meses, eu estava morando perto da escola que eu trabalhava. Falei, nossa, tudo ótimo, tenho meu quarto, a casa é grande, tinha até jardim, já posso fazer minha yoga, que eu nunca fiz, né? Tinha até árvore na casa. Aí, não vou renovar. Vou morar em Ellerslie. E eu morava, estava morando em Newmarket, que era onde a minha escola era, bem pertinho. Epsom, tipo, um pouquinho perto de Newmarket. E aí ele não renovou e eu tive que ficar naquela luta de achar um lugar para morar. E eu não queria ter que passar de novo por aquela situação de ter que ficar sendo aprovado pelas pessoas para poder morar em algum ambiente. Tipo assim, a gente tem que gostar aí com a sua cara para você morar aqui. E eu percebi muito quando eu morava que as pessoas elas tinham o costume de eh, elas queriam que você morasse ali, que você pagasse aluguel, não que você estivesse na casa. Então, assim, eu trabalhava o dia inteiro. Trabalhava 8 horas. Eu chegava em casa, não ia sair, balada, não era baladeiro nem nada, não tinha carro, porque eu não sabia dirigir. E eu ia para casa, não ia ficar zanzando em centro de cidade, que não tem muito o que fazer. E aí eu ia para casa e você vê que as pessoas não querem muito que você esteja em casa. Elas querem que a casa esteja vazia, basicamente. Aí eu aluguei um estúdio do lado da Sky Tower, consegui um que fosse realmente valesse a pena, porque as pessoas elas puxavam o cabelo uma da outra para conseguir um lugar para viver. Porque tinha estúdio para alugar, mas um monte de gente ia para ver. Então você não ia conseguir. E sempre capenga, nada de qualidade muito boa. E aí eu morei sozinho, eu pagava muito mais caro que quem mora, tanto casal, que divide quarto, obviamente, paga menos, quanto quem vai sozinho, tem o seu quarto só numa casa, para eu ter paz, porque aquilo me sufoca. Aquelas mudanças toda hora me deixavam o meu cérebro muito cansado. Que nem a gente falou aquela questão da ansiedade, o meu cérebro não estava sabendo lidar com tudo aquilo. Toda hora é uma caixinha de surpresas. E aí você vai falar com seus amigos, dos poucos que eu tinha, né? É, Você vai falando as coisas que acontecem, fala, nossa, sua vida é uma novela, né? Porque toda semana acontece alguma coisa, aí você fala, gente, nem eu sei o que fazer porque eram muitas mudanças, então isso ia sufocando. E também não ter vínculos afetivos de relacionamento, porque o neozelandês também não faz muita conta de estar com ninguém. E quem era estrangeiro já está com a passagem já de volta, muitas vezes. Aí você fala, gente, vou conhecer quem aqui? Né? É assim, vou criar raiz com quem aqui? Tem amigos meus que moram aí que são solteiros e falam que é difícil. Falar, não é fácil você conhecer alguém que está interessado em juntar os panos de prato. A maioria não está muito afim. Então, quando você consegue, você fala, segura, põe um cimento no pé dessa pessoa. Porque não é. As pessoas estão muito assim, né? Eu acho que a Nova Zelândia, para mim, como eu vi as pessoas aí, era muito um terminal de ônibus. As pessoas param, ficam um tempo, vão se conhecer, vão para outro lugar. Não ficam parando necessariamente. Geralmente, quem vai é quem? Países como o nosso e de outros sul-americanos que estão procurando uma melhora de vida. Aquelas coisas que a gente não tem no Brasil e estão buscando o quê? Paz, sossego, segurança, não tem, passaram por situações de trauma de aconteceu algum assalto, coisas do tipo, e querem ter esse sossego. E aí pesam o que, que vale mais, né? Eu conheci muita gente que foi para Nova Zelândia já junto. Eu fui sozinho, com a cara e com a coragem. E ninguém da minha família nunca foi me visitar. Eu fui uma vez para o Brasil nos 4 anos, porque eles não tinham condições também de vir. Então, assim, eu estava sempre meio que sozinho. A Deus dará. Eu tive um acidente de patinete. Eu fiquei na UTI por 7 dias, internado. Eu fraturei aqui, fraturei o cérebro. O cérebro não, o crânio. As costelas. Eu me arrebentei feio. Eu fiquei 2 meses em casa e eu já morava sozinho. E eu tive ajuda de amigos, isso eu não posso falar que não tive. Ah, mas imagina, nesse processo você fica traumatizado porque são um dos efeitos do acidente, que o meu foi muito violento, assim, de ter fraturado, né? Então, eu tinha medo de sair na rua, você fica com um temperamento muito estressado, porque tinha zumbido no ouvido, labirinte, tudo rodava. Foi punk. Então, tudo isso foi, sabe, acumulando
E você vê o lado bom das coisas, mas os lados ruins vão se sobressaindo. Você vai viajar de férias, vai para o Hakune, vai para, ai, tudo lindo, maravilhoso, good vibes. Que nem a gente aqui de São Paulo, vai para a praia, depois, ai, nossa, agora eu vou viver da minha arte. Aí volta aquele inferno daquela vida difícil. Você fala, meu Deus, não dá, né? E você não tem suporte de família. As pessoas que você cria vínculos. Ai, gente, eu vou embora da Nova Zelândia. Vaca, né? Não acredito. Ou vou morar em outra cidade. Aí você fala, gente, você não consegue criar vínculos com os amigos, né? Tipo, as pessoas sempre estão. Agora, quem tem filho, casa, essas coisas, geralmente fica, é ótimo. Seguro, você deixa as pirralhadas lá correndo, não tem que se preocupar, né? Isso é muito bom. Eu tenho alunos meus do Peru que foram para Nova Zelândia para isso. Eu acredito que hoje eles tinham uma vida muito boa no Peru, assim, de financeira, mas eles queriam viver tranquilos. Então, acho que agora, apesar deles não fazerem nada na área deles, eu acredito, eles criam os filhos de maneira mais tranquila, acho que isso preocupava muito eles. E uma vida que eles achavam que era muito supérflua, sabe? Era tudo, ai, vamos para Miami, vamos para isso. Eles, ai, eu não quero meus filhos crescendo desse jeito, mimados. Quero uma vida normal, né? Apreciar as coisas normais da vida, não ficar vivendo de ostentação, que era a escola que eles estudavam, por exemplo. Acho que esse é um ponto que você tocou que realmente eu tenho observado bastante, né, então para famílias é mais fácil dela se estabelecer, né, quando o casal consegue se adaptar, tudo mais, a criançada, você não sofre bullying, realmente a qualidade de vida para Uhum, Nova Zelândia é muito bom. Mas para solteiros, jovens, etcétera, que acabam não conseguindo se enturmar, ou que o coração não é cativado por alguém, dificilmente a uhum. pessoa fica. Primeiro porque aqui não tem muita balada, não tem muito agito, as pessoas reclamam muito, né, que é uma vida bem bucólica mesmo, né. Gente, abre um Sesc aí, vamos abrir um Sesc, uns teatro, uma Cunaíma, vamos curtir, né? Assim, eu depois que voltei para São Paulo, tirando a questão da pandemia que teve que demorar, né, para tudo reabrir, agora que eu moro ainda mais perto de tudo, que era um sonho meu, eu vou no teatro quase todo mês de graça, tem exposição, tem peça e ou shows com valor acessível, coisa que não tinha na Nova Zelândia. Eu morava perto do Civic Center, ali no, em Auckland, e tinha algumas coisas, US$ 50, US$ 80. Eu falei, gente, eu vou tirar dinheiro de onde para pagar isso? Porque eu já estou pagando uma fortuna de aluguel. Eu não tenho como. E eu adoro teatro, show, eu gosto dessa área. E não tem, né? Eu não sou baladeira, assim, de balada mesmo, né? Eu sou meio cult, né? Leio livros e tomo cafés. E aqui tem sempre coisa nova, então eu gostava disso. Por exemplo, a novidade para mim era dar aula. No exterior, conhecer gente do mundo todo, eu adorava isso, né? Falar, nossa, eu não acredito, conhecendo uma pessoa de, sei lá, da Mongólia. Trabalhei com uma mulher da Mongólia. Você fala, é muito legal, que ela vai te contando como é, o comportamento deles, e então isso era muito bacana. Mas, no quesito cultural, a Nova Zelândia, ela é muito precária, ela deve muito isso, sabe? Assim, tem a questão Maori, mas é isso. Tipo, agora a vida, tipo, noturna, ou até mesmo coisas para fazer, né? Que nem a gente tem aqui, como eu te falei, o Sesc, por exemplo. Tem sempre coisa, toda semana. E aí você se ocupa. Quem é solteiro, eu sempre fui solteiro por muito tempo, essas coisas vão te ocupando, né? E você faz amizade. E eu tenho uma amiga que teve filhos, criou os filhos na Nova Zelândia, uns vieram mais velhos, outro mais novinho. Os mais velhos quase não têm amigos neozelandeses. Os mais novos têm, o mais novo tem amigo de tudo quanto é canto, porque ele conseguiu se integrar na escola. E o neozelandês ele já é muito fechado. Assim, não te trata mal, mas também não faz muita questão de você, né? Tipo, você ali, a parede, mesma coisa, ninguém te trata mal. Mas, assim, também não faz muita questão de você fazer parte da sua vida. Não é aquela coisa que a gente tem no Brasil, que é a coisa latina de quando você gosta de alguém, você chama a pessoa para tomar café na sua casa, vamos sair juntos, vamos fazer uma coisa juntos, e vai conhecendo pessoas. E eu acho que isso faz muita falta, porque as pessoas que você cria amizade que estão no mesmo barco que você cansam e vão embora. Aí você fica lá, Deus dará, né? A deriva. Você fala, o que que eu vou fazer aqui nesse país, né?
Você se arrepende de ter vindo para cá, de ter passado esse tempo? Ou, assim, um saldo geral, você diria que, ok, vale a pena, vai lá, galera, vai para Nova Zelândia. O que que você recomendaria ou não? Eu acredito que sim. Para mim foi muito. Ah, não, não, assim, vai para lá, sim. Eu não me arrependo da experiência que eu tive, porque tudo isso me trouxe crescimento. Então, assim, o meu objetivo era trabalhar, ter a experiência que contaria muito no meu currículo. Nossa, você deu aula num país de língua inglesa, coisa que quando eu fui fazer cursos, profissionalizantes na época de professores que falavam nem percam seu tempo, porque você não vai ser contratado por nenhuma escola por ser brasileiro. As escolas não estão procurando não nativos. Pois é, eu sou nativo de Diadema. E se aceitaram. Então, assim, eu quebrei paradigmas e quebrei barreiras para mim. Eu não ouço não como resposta na minha vida. Então, assim, eu falei, não, não vou ficar ouvindo o que os outros dizem. Eu vou por conta própria. Claro, antes de eu ir, eu perguntei para as pessoas, o que que você acha? Teve um menino que eu conheci que fez o curso, dois, pela internet. Falei, você gostou do curso? Achou que valeu a pena? E foram me falando, e aí eu tomei a minha decisão por conta própria, o que que era melhor para mim. Então, eu fui com essa mentalidade. Mas, claro, teve o choque cultural de ver que era um país muito monótono, de não acontecer as coisas. É muito engraçado, porque parece um país super, todo moderno, né? Quando você vai na cidade, mas não tem o agito da vida moderna, de um monte de gente fazendo as coisas. Você fala, onde estão os teatros, os shows, né? O que está acontecendo? E aí você tem que. Uma coisa que eu sempre falo para alunos ou pessoas que me perguntam de morar fora, eu falei, gente, você só vai saber se é bom quando você pisar o pé lá. Porque você pode ter uma visão incrível daquele lugar e chegar e falar, nossa, que bosta. Porque é como você se sente no ambiente. Ninguém pode te falar como você vai se sentir. Como pode ser o inverso, de você achar que é uma droga e ir mesmo assim falar, nossa, quebrei minha cara, que geralmente seria o ideal, né? Que bom, nossa, é muito bom. Então, assim, eu tive muitas coisas boas, eu acho que teve muitos momentos estressantes para mim, da vida pessoal, e as mudanças do visto que me deixavam muito irritado, porque, novamente, sentia que estavam brincando com a minha vida, mas em geral foi positivo porque eu amadureci, cresci, lidei com coisas que eu tinha minhas aqui da minha vida, dos meus sentimentos e fui amadurecendo. Currículo também, sim, né? Eu acho que a pessoa ela tem que ter um objetivo assim, para que estou indo, não por quê. Porque é legal, porque é bom, não, para conseguir isso, isso, isso da minha vida. Então, vai e faça, tem um objetivo. Entendi. Se fosse para recomendar um país, para um jovem, então, que país você recomendaria para ir morar, para ter uma experiência e de repente, não sei, ficar? E aí depende muito da personalidade da pessoa. Então, assim, se é uma pessoa já mais introspectiva, que não gosta muito de sair, não sente falta essa vida cultural, a Nova Zelândia é um lugar interessante para isso, né? Porque, assim, a Nova Zelândia, o governo e até as agências de turismo vendem essa ideia de que, ai, nossa, a gente vai fazer bungee jump todo dia. Quem que faz bungee jump todo dia, gente? É uma vez na vida que você vai, você pula e olhe lá, E caro, né? né? E não imagina, o que que são R$ 200? Gente, R$ 200 é dinheiro? É isso, um café custa isso. É caro, são coisas assim. Porque assim, você tem que ver até, eu acho que como para você se conhecer, às vezes a gente precisa sair do nosso país ou da onde a gente está para poder se ver. Então assim, eu tenho uma situação complicada na minha vida. Depois que eu saio dali, eu consigo ver melhor como as coisas são, né? E se ver. Então, por isso que acho que muita gente vai, para poder se enxergar e saber como está. Agora, se a pessoa busca uma vida mais agitada, eu nunca fui, mas assim, pelo que eu sei dos meus amigos que moram fora, eu também tenho amigos estrangeiros, né? Não só brasileiros. A Europa é uma região boa, né? Não um país em si, mas a Europa para você conhecer diferentes culturas, coisas mais agitadas. E também assim, não importa para onde você vá, você tem que fazer a melhor da sua experiência. Por exemplo, algumas pessoas poderiam falar para mim: ai, nossa, você vai para a Argentina, sei lá, vai para o Chile, que eu também nunca fui até ainda, tá na minha lista. Mas e pode ser ótimo para mim.
E fui lá, foi maravilhoso, foi incrível. Eu acredito que às vezes as pessoas ficam se iludindo, né? Criando aquela imagem perfeita de um ambiente e vão esperando responder aquela expectativa. E às vezes não responde. Então, se a pessoa quer uma vida tranquila, Nova Zelândia, falam que a Austrália também é muito paradinha, parece que não é tão agitada. Tem mais do que a Nova Zelândia, mas ainda assim não é aquele rebuliço. Eu tenho uma amiga que mora na Austrália, já há uns 3 anos. Ela fala paradinho também, onde ela mora. Mas quesito cultural, se a pessoa, por exemplo, busca, tinha uma amiga francesa que ela sofreu muito morando na Nova Zelândia, assim, ela gostou muito, fez tudo que ela queria, mas ela estava se esforçando demais para ficar. E ela não queria enxergar quando você falava, tipo, ai, nossa, mas tem certeza que esse lugar aqui é para você? Até que ela foi fazer uma terapia e a terapeuta falou: Mora, a Nova Zelândia não é para você. Você gosta de uma vida cultural, você gosta de arte, você tem que morar, volta para a França. Lá você vai ver isso. E tá tudo bem, não é um problema. Mas ela estava querendo se adaptar a uma vida que ela não conseguia. Ela aproveitou, mas ela não se enxergava ali. Não tinha aquele sentimento de pertencimento, né? Tipo, eu pertenço, aqui me sinto bem, eu acordo. Por exemplo, aqui no Brasil, eu me sinto em casa. Tem gente que não, mesmo sendo brasileiro. Fala, nossa, não quero pisar em nunca mais. E é muito de escolhas, né? Sei lá, França, Diadema. Mentira. Aliás, uma coisa que eu tenho curiosidade também, né? Conheci uma pessoa que é queer também, LGBT, Uhum. e a pessoa fala que realmente é muito difícil você encontrar um parceiro aqui, mas muito. Sim, é muito complicado de você encontrar, porque eu acredito assim, eu tô aprendendo um assunto que me interessa muito, que eu gosto muito, é psicologia, e também estudos sociais, comportamento social. Então, entender o porquê dos comportamentos das pessoas. E aí eu estava vendo um estudo, eu ainda não peguei ele para ler mesmo. Ele fala muito que as pessoas têm esse. Aqui no Brasil também pode ser complicado para quem é da sigla, né, LGBTQI, mais ah, que nós temos o amadurecimento sexual muito depois, porque a gente não teve a experiência que quem é hétero geralmente tem na infância, na adolescência. Tem namoradinha, né? A gente só vai poder ter isso depois que a sociedade te aceita, ou você se aceita devido à sociedade. E aí você começa a ter aquela experiência tardia na sua vida. Então, assim, é tudo atrasado. E aí você começa a conhecer, né? Roda mais que nem catraca. E aí, sei lá, quando vai ficando mais velho, que acorda para a vida para ter um relacionamento. Eu acho que na Nova Zelândia tem muito essa questão de ser não monogâmico, é muito comum isso. Ah, e para nós latinos não é algo tão comum. Acho que depende, a gente ainda está tentando, algumas pessoas estão aprendendo que isso pode ser o melhor para elas. Porque a gente vê, por exemplo, as pessoas que traem, porque essa pessoa, outra vez, ela não é não monogâmica, ela não é monogâmica. E ela tá querendo ficar num relacionamento monogâmico, né? E aí põe a outra pessoa que quer ficar no monogâmico e aí rola, né? Os par de chifre. Então, aí na Nova Zelândia eu vejo que o pessoal não tem muito esse interesse de criar vínculos, talvez também até aquela questão, a parte de não te conhecer desde novo, porque eles já não fazem muito vínculo de amizade com gente que veio depois, né, da época deles da escola, que dirá para relacionamentos. Eu vejo que na parte hétero, eu acho que é uma coisa mais assim, meio que biológica, né? As pessoas elas já se juntam porque tem que ter filho, tem isso, parece que é uma coisa muito automática e muito natural. Já o pessoal queer, né? Os gays, lésbicas, acho que principalmente os gays, é mais difícil das pessoas quererem criar vínculos e estarem juntas, né? É complicadinho, viu? Eu nunca namorei, não. Ah, ia ser minha próxima pergunta, se você tinha pegado alguém aqui. Ah, não, sim, isso daí sim, né, gente? Não, eu sou cristã apostólica. Não fiquei com ninguém. Não, mentira. Não,
Não, sim, fiquei, mas eu via que as pessoas não tinham interesse em criar vínculos com você, né? Assim como também acontece no Brasil, mas eu acho que aí é bem mais evidente, assim, porque tem muita gente que tem interesse em namorar aqui, às vezes pelos motivos errados, as pessoas às vezes querem suprir carências, elas querem encontrar a metade delas, quando a gente tem que ser uma laranja inteira. E aí as pessoas, elas são mais desinteressadas por desinteresse mesmo, elas não têm interesse em criar vínculos. E às vezes as pessoas que, principalmente os gays que têm esse interesse, eu penso, né, é o que eu acho, porque eu não estou na vida deles, mas que estão procurando esse relacionamento aberto é porque elas não sabem nem o que elas querem. Tem pessoas que sim, às vezes têm um relacionamento tranquilo, às vezes tenho vontade de conhecer alguém que eu achei interessante, quero ficar. Quem sou eu para julgar? Faz o que achar melhor. Mas, assim, tem gente que está sempre nessa busca. Tá no relacionamento com um olho no gato e outro no peixe. Constantemente. Fala, então você não sabe nem o que você quer da sua vida, mano. Tem a opção também de ficar solteiro. Mas para não ficar sozinho, eu tenho alguém de step, caso nada dê certo, eu volto. Então, tem várias dinâmicas, né? Não é um padrãozinho para todo mundo. As pessoas vão se comportando de várias maneiras, né? Inclusive, essa pessoa que eu estava conversando Ela tá aqui. me disse que vai pra balada, mas ninguém pega nada, ninguém. Não, não rola beijo, não, nada. O neozelandês, ele tem, eu acho que um problema, ou talvez as pessoas que vão morar aí, geralmente os europeus também, não sei, mas o neozelandês, ele depende muito, a gente, pelo que eu lembro, a Nova Zelândia, ela tem um problema muito sério com álcool e drogas, que não é tão evidente comparado ao Brasil, né? Mas as pessoas, elas só se soltam quando elas estão sob o efeito de alguma coisa. E aí você vê as pessoas ficando nesse sentido, mas ninguém chega a ficar com ninguém de tomar iniciativa. Então, uma palavra mais simples, são meio bunda mole, vamos pôr assim. A pessoa não tem atitude, não é direta, quero sair com você, quero te conhecer. Elas ficam, sei lá, só te olhando ali e não tomam atitude. Aí só tomam atitude quando bebem, quando estão sob efeito de alguma outra coisa. Que às vezes eu, assim, eu não era muito de beber na Nova Zelândia, bebi um pouco, às vezes, algumas vezes, mas outras coisas entorpecentes não usei. E às vezes as pessoas estavam muito alegres, eu nem sabia o porquê, né? Eu falei, nossa, essa música tá uó, essa pessoa tá nesse vamos lá, meio narcisa, aí você entendeu o porquê. Você fala, alguma coisinha essa pessoa usou, um pozinho branco, né? Porque você fala, o que tá tão animado? Aí as pessoas se soltam, né? Elas inibem aquela vergonha para poder fazer o que quer, né? Mas se anestesia, vamos dizer assim. E aí eu não queria isso. Eu falei, eu não quero alguém que tá comigo por esse motivo, né? Eu quero que essa pessoa esteja comigo porque ela tá afim de mim, né? Uhum. Tome atitude. Peça em casamento, já. Wagner, você estava falando então que nesse seu convívio aqui com a comunidade brasileira na Nova Zelândia, você teve alguns episódios que não foram muito fáceis, né? Ou teve alguns babados que rolaram aí. Você pode dar algum exemplo assim? Ou está tudo fechado numa caixa de Pandora que não é para abrir? Não, eu falo mesmo, gente. Eu não devo nada para ninguém, eu pago as minhas contas. Mas se alguém tiver aí interessado em pagar, eu tenho ainda conta na Nova Zelândia, tá bom, gente? Sugar Assim, Daddy uma pessoa. rola? Sugar Daddy? Pode ser Sugar Mama, pode ser quem for, gente. Se quiser, uma pessoa legal, assim, tenho dinheiro sobrando. Wagner, Toff. Cara legal, valeu, mano. Então, assim, sim, eu tive muitas, não muitas, algumas marcantes. Morei uma vez com um cara, esse, quando eu não quis renovar o contrato, que tem uma empresa de plaster em Auckland, que agora acho que só contrata brasileiros para trabalhar, limpando, construção, enfim. Quando eu decidi sair da casa que eu morava, que eu não renovei o estúdio, que era na época da pandemia, né? Tava toda aquela loucura, né? Jogo de aluguel alto, e eu tentando, falei, vou tentar juntar um pouco de dinheiro. No comecinho da pandemia ainda, acho que em maio de 2020, eu falei, vou morar com alguém para ver se eu economizo e consigo ter um carro, aprender a dirigir. E o tio dele me ensinava, eu pagava ele para fazer as aulas e tudo. E aí aconteceu uma situação bem complicada, que foi, ele tem uma, ele tinha um galpão em Ellerslie,
que ficava a empresa dele. E lá, na parte de cima, tinha meio que um escritório com uma cozinha e quarto, e também embaixo, que era onde ele estava morando. E aí eu falei que eu estava procurando um anúncio várias vezes, né? Porque neozelandês eu tentei morar uma vez, e às vezes que eu fui fazer entrevista, nossa, era um desastre. Eles até algumas vezes me trataram bem, mas é aquilo que eu te falei, eles estavam procurando alguém que não ficasse em casa. Tipo assim, chega fim de semana, você não existe, porque você tem carro, você some, né? Você fala, não, você mora aqui, quer que você paga. E eu, novamente, né, não tinha carro nem nada. E aí ele falou, eu tenho um quarto para você, mas eu preciso que você mude agora, porque o meu amigo tá vindo dos Estados Unidos e eu não vou saber falar não para ele. Ele ficou me botando pressão para mudar da minha casa para entrar logo para essa história dele. E aí eu fui embora com 2 semanas ainda de aluguel pago no meu estúdio para morar lá, porque era um quarto grande, eu me dei muito bem com ele, apesar dele ter largado a casa que a gente estava em Newmarket, quando eu morei com ele, eu me dava muito bem com ele, mas fiquei puto da vida quando ele fez isso também, de avisar. Eu tinha acabado de mudar, 3 meses depois ele não vou renovar, né? Tipo, e eu com cama, com coisa, tudo, tive que mudar de novo. Senhora do destino. Aí, quando eu fui morar nesse lugar, morava ele e mais um menino também. E uma vez ele não estava em casa e tocou o alarme de fogo, mas não teve fogo. Era só fumaça da cozinha que o menino estava usando. E o que que a gente faz quando acontece isso? A gente chama o bombeiro, né? Porque não parava, era um barulho enorme. Você tava assim, ué, eu falei, meu Deus, né? Mas não é só tirar a fumaça e apertar o botãozinho para ficar Não silencioso? parava. Eu acho que não parava. Era uma sirene assim diferente da casa. Não é o da casa, é sirene de galpão. Então, assim, é um barulhão assim enorme. É muito barulhento. E a gente não sabia onde desligava, e eu falei, puta, e agora, né? Aí liguei pro bombeiro. Aí eles vieram. Quando ele ficou sabendo, que eu contei para ele no telefone, ele chegou, não sei se ele estava, né, tinha fumado alguma coisa. Ele falou que eu queria que eu saísse da casa. Como que você não me ligou? Você tinha que ter me ligado. Primeira coisa que você devia ter feito. Não quero você mais aqui. Ele me botou para fora. Uma semana depois. Porque foi uma semana eu morando ali, no sábado aconteceu isso, e ele me enxotou para fora. Por quê? Porque já tinham vindo lá uma vez. E ele não podia estar habitando aquele galpão. É proibido por lei. E eu não sabia, lógico. Né? Se eu soubesse, eu ia ter ido para lá para procurar uma dor de cabeça. Não. E aí fez sentido, porque o meu amigo foi ver por que que ele fez isso, né? Tipo, foi ver coisa de galpão, e esse meu amigo, ex-amigo, a propósito, foi ver por que que foi todo esse auê dele fazer isso. E ele falou, não, mas por que que ele fez isso? Porque é um galpão, e não pode morar dentro de galpão porque tem risco de incêndio. E quando a chefe dos bombeiros chegou, ele tinha deixado um espaço que ele foi modificando todo o galpão por dentro. Tinha uma cama para uma menina que ele deixava o pessoal de Airbnb ficar lá, ou Couchsurfing, na verdade. Aí ela falou, mas o que é isso que você está fazendo aqui? Ela falou, isso daqui não era para estar aqui, bem na porta da entrada do galpão. Aqueles galpão que você vê grande, sabe? Assim, todo de metal, de fora. E aí ela falou, isso não podia. E aí ela não fez nada. Só que se ele tivesse chamado mais uma vez, ele ia levar uma multa bem grande, porque não era nem para ele estar morando ali. Então, para ele poder resolver o problema dele, para não se queimar, e ele já era cidadão daí, da Zelândia da vida, agindo de má fé, né? Agindo de má fé e ainda fora da lei. Então, eu conheci algumas pessoas assim de espírito meio, vamos dizer assim, primitivo, de atitudes mesquinhas, que às vezes me procuram, né? Às vezes dá vontade de falar, gente, eu dou aula e é caro, tá? Só para vocês saberem, é caro, porque é umas perguntas absurdas que a gente ouve, e as pessoas que eu convivi, às vezes, que têm essas atitudes, assim, de aquele, a gente fala, o jeitinho brasileiro, tá? O trapacear. Todo mundo é assim? Não, conheci muitas pessoas que agem de maneira correta, mas essa parte ruim, né, que eu tô falando. E teve a parte boa, gente que me ajudou, a mãe dele me ajudou quando eu tive meu acidente, sou muito grato a ela. Na época, não,
não tinha acontecido isso dele me botar para fora nem nada. E ele nunca falou para ela o que aconteceu, né? Porque eu fui encontrar ela e o tio dele depois para dar tchau e tudo mais. Eles gostavam bastante de mim. Eles não sabiam o que tinha acontecido. Ele não contou para eles o que aconteceu. Por que que ele fez aquilo? Que ele estava agindo de maneira errada, né? E a mãe dele é bem corretinha, trabalhava com ele, é um amor de pessoa, uma pessoa muito humana, assim, uma mãe para mim, assim, quando me ajudou. E o tio dele também, uma graça de pessoa, assim, uma pessoa muito legal. E ele só se fazia de Maria Bonita, né? Tipo, eu sou legal, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E eu acho muito feio isso, você ainda por cima colocar uma pessoa, você fazer as coisas erradas e não admitir as coisas erradas que você faz, né? E prejudicar a outra pessoa que não tem nada a ver com seus rolos, né? Mas quando a pessoa não tem caráter, a gente não pode esperar muita coisa, né? Ela vai fazer isso mesmo. E ficou por isso mesmo. Nunca mais me procurou, nem nada para pedir desculpas pelo que fez. E é isso. Esse é o babado, gente. Né? Caramba. E eu tinha alunos até que eu recomendei para trabalhar na empresa dele, e eles falavam que as condições também de trabalho não eram maravilhosas por parte dele, no quesito pagamento, né? De pagar bem ou o suficiente para se manter, sempre aquilo, né? Que é o que eu falo, às vezes as pessoas também são. Tô tentando ser uma pessoa com empatia. Às vezes as pessoas têm essas atitudes mesquinhas porque o dinheiro também não sobra, né? Para muitas dessas pessoas, com o custo de vida que é da Nova Zelândia, é muito difícil você se manter, né? E tanto que eu pagava para morar sozinho, mas me sobrava o quê? Isso de dinheiro, né? Então não deu para fazer pé de meia, né, para voltar para o Brasil. Só um pouco, eu não consegui juntar muito dinheiro, não dá, né? A gente tem muito essa ideia antiga, né? Vou para os Estados Unidos, fico rica, volto para o Brasil. Pronto! É muito difícil, porque o custo de vida é tão alto do aluguel e tudo mais que sobra pouco dinheiro, a não ser que você tenha um trabalho que seja muito específico, né? Acho que eu tinha uma amiga, uma americana, que ela ganhava bem. Ganhava bem, ela conseguiu o visto dela, assim, ela pulou na fila umas 10 vezes, assim, tipo, ela foi, passou na frente de todo mundo. Trabalhava para warehouse na parte de marketing deles, e aí ela conseguia, ela ganhava bem. Eu acho que o salário dela, porque a Nova Zelândia faz muito isso, né? Quem ganha mais consegue o visto primeiro, o que é muito errado, né? Aquela Erica Stanford, que eu acho que é do outro partido, né? Não é o Labour, né? O Partido do Trabalhador, é o outro, né? Esqueci o nome agora. National? E ela é isso. Mas ela tem uma visão muito legal referente aos imigrantes. Ela fala muito que é uma visão muito elitista isso. Tipo, porque você ganha mais, você pode imigrar. Se você trabalha com faxina, você trabalha com coisas que são importantes também, né? Você não pode ter sua residência permanente. Você é um motorista de ônibus, tá? E daí? Por que que o outro que ganha 100 mil por ano pode e você não? É uma maneira muito elitista de se ver, porque essas pessoas também dão o sangue delas e estão lá e tá. Quando que elas vão ter estabilidade de poder ficar, sem contar o gasto para fazer um exame de proficiência, para comprovar, paga um agente de imigração, os custos do visto, que é caríssimo. Tudo isso é dinheiro. Então, são pessoas que penam também. Mas também tem muita laranja podre, né? Tanto que as que têm dinheiro quanto as que não têm, né? Todo lugar, né? Todo lugar tem. Então, você diria que a comunidade brasileira é melhor longe, quando você chega na Nova Zelândia? Acredito que sim e não. Às vezes você tem a sorte de conhecer pessoas que são muito agradáveis. Eu acho que quando a gente vai morar fora, é tudo uma questão de sorte. Às vezes você tem a sorte de conhecer pessoas incríveis. Você fala, nossa, não quero mudar nunca mais esse lugar. Como você conhece muita laranja podre. Então, assim, eu vi muitas histórias de outras pessoas também, passando por situações difíceis. Uma amiga minha, coitada, aquela ali, ela já é residente agora. Eu falei, nossa, filha, você mereceu, viu? A residência, porque você comeu o pão que o capeta amassou. Você até pediu para fazer uma pizza, né? Porque, nossa, as pessoas tratavam mal ela dentro da casa. E você vê que era uma pessoa legal, né? Tipo assim, tinha motivo para ser chato com ela, né? Se ela fosse, você falar, amiga, você também não colabora, né?
E tem pessoas assim, como eu falo, que tem esse espírito meio de porco. Acho que essa é a palavra certa. Tem algumas pessoas que têm espírito de porco e tem pessoas que não. E aí você tem que saber julgar. Como também tem de outras nacionalidades, mas às vezes, muitas vezes, pessoas que vão para aí vão no, sabe, aquele povo que está tentando dar um jeito de dar um jeitinho na vida, resolver a qualquer custo. Passe por cima de quem tiver que passar. E aí você tem que saber filtrar, né? E eu vejo, acho que eu até falei com você, né, que eu vi aquela pesquisa do Internations falando que uma das reclamações maiores das pessoas referente à Nova Zelândia é essa instabilidade financeira. Muitas pessoas não conseguem ficar muito tempo sem poder trabalhar, porque elas estão no vermelho já, se elas ficarem, sei lá, 1, 2 meses desempregadas. E aí as pessoas, sei lá, começam a ter essas atitudes mesmo, de passar por cima dos outros, fazer as coisas por debaixo do tapete. Teve um menino, esse menino que eu tô te falando, neozelandês, eu morei com ele alugou Ai, gente, eu só. Cada furada vai estar no meu livro. Ele alugou o quarto sem o dono saber, para mim. E aí o dono foi fazer a inspeção e a gente se trombou e ele percebeu que, tipo, quem que são essas coisas aqui? Ele não me falou. Eu falei, gente, eu não acredito. Como que você aluga um lugar sem autorização do dono? Era um apartamento na Simon Street, que é pertinho da Universidade de Auckland. O ELA, na verdade, que é a parte de inglês da universidade. E você vê, as pessoas elas vão tomando atitudes que te prejudicam e que você nem tá sabendo do rolê. Você fala, o que que tá acontecendo que eu não, né? Que nem aquele meme lá, meu Deus, o que que tá acontecendo? Né? Policial disfarçado. Eu falei, assim, eu acho que não é nem brasileiro em si, são pessoas com atitudes mesquinhas, que estão dispostas a tudo e passar por cima dos outros mesmo. Tiver que te pôr pra fora da casa, põe. Esse casal até que eu fiquei morando, eles me falaram que ficaram numa casa de uma pessoa que ela estava fazendo eles pagar um aluguel inteiro. E eles não sabiam que o aluguel custava muito menos. E eles estavam pagando para morar num quarto assim, ó, um cubículo de solteiro. E eles estavam na casa toda. Foi o que eles contaram, né? Falei, olha só, que legal. Falei, que bacana. Prova do líder, gente. Já pode entrar no BBB. Depois que você voltou para o Brasil, o que que você sentiu de mais diferente? Ou você realmente só tirou o New Zealand hat, tirou o chapéu Nova Zelândia e voltou chapéu Brasil? E é isso aí, feliz, happy days. Eu acho que quando eu cheguei aqui, eu fiquei feliz com o fato de tudo estar mais tranquilo, de assim, de poder resolver certas coisas com mais facilidade. Na verdade, tem outra fofoca. Quando eu voltei para cá, eu fui fazer o voo da Qatar. E aí eu comprei o ticket, é, e aí tava lá, Nova Zelândia, Qatar, São Paulo. Beleza. Aí eu liguei lá porque eu vi algumas pessoas falando que parava na Austrália. Falei, mas aqui não tá dizendo nada no bilhete, nada, nada, nada. Liguei lá, falei, oi, meu ticket é esse, isso, isso, isso. Aí eles, não, não vai parar lá. Falei, tá bom. Não preciso então fazer visto, né? Eu sei, é uma pergunta tosca, né? Mas falei, tem que fazer visto de trânsito? Não. Chego no avião, no aeroporto, você não pode entrar. Você não tem visto para a Austrália. A gente vai parar na Austrália. Aí eu falei, como assim? Vai parar? Não me deram suporte nenhum. A Qatar não me deu suporte nenhum. Eu simplesmente fiz todo aquele drama de dar tchau e voltei para casa do menino que eu era amigo. Voltei para casa dele porque não tinha aonde ficar. E aí fiquei mais 2 semanas na casa dele, ou quase 3, eu acho. O meu visto estava para expirar já da Nova Zelândia. Eu tive que fazer um outro visto para não ficar ilegal. Tive que pagar isso. E aí, quando eu chego, nossa, é uma novela, ligando lá na embaixada de Brasília para tentar resolver essa questão do visto, porque ia demorar muito mais para marcar a biometria, que era só isso que tinha que fazer, que era uma palhaçada. É, E aí, eu tive que
demorou para marcar a biometria, porque não é todo dia que tinha disponível, mesmo em Auckland. Quem morava em outra cidade, então, meu Deus, Queenstown tinha que vir para Auckland, uma coisa assim, Wellington para fazer. E aí um monte de gente tendo o mesmo problema que eu. Mas eu liguei, né? Falei, ligar para saber. E não me deram assistência nenhuma. Quebrei o pau com eles no telefone, em inglês. E aí eu, quando consigo visto tudo, chego, paramos na Austrália, eu, pronto, vamos embora. Tem um problema na aeronave. A gente tem que descer. E aí, quando a gente volta para a aeronave, deu problema de novo. Aí eles falaram que a gente ia ter que ficar em quarentena, porque as pessoas que estavam naquele aeroporto vieram de outros países. E a Nova Zelândia não estava, estava livre do Covid, e os outros não. Deixaram a gente no hotel 3 dias, sem poder sair, um MIQ. Fiquei Você preso. pagando tudo isso? Não, né? Não, ele pagar, não, a Pelo empresa menos, né? pagando, pelo menos, mas assim, não podia sair do quarto, com os militares, tudo quanto é canto, super grossos com a gente. Eu falei, gente, quando eu acho que eu me resolvi um problema. E assim, eu ia com aquela paz. Eu tive umas férias antes de ir embora, fui conhecer Poki Poki, fui conhecer Christchurch. Ah, não, eu já tinha ido, mas fui com uma amiga, duas amigas, e a gente foi viajando. E foi super legal. Aí depois eu viajei com esse menino que era meu amigo. E aí foi com uma experiência tão boa, e todo mundo me tratando tão bem na hora de ir embora, que eu tava, falei, gente, será que eu tenho que ir embora mesmo? Todo mundo me tratando muito bem, só faltaram me dar um carro. Me deram presente, me deram isso. Eu falei, gente, eu devia ter falado isso mais vezes que eu ia embora. Aí depois eu venho com aquela impressão de felicidade indo embora, e eu com medo de ir embora também, porque eu tava, ai, o que que vai acontecer na minha vida no Brasil? E aí isso, passando todos esses perrengues para ir embora, eu falei, eu nunca mais piso nesse inferno dessa Nova Zelândia. Porque eu passei tanto nervoso, e eles, eu preso lá, agora seu visto vai expirar, você vai ficar ilegal no país. Aí eu falei, meu Deus, e agora? O que que vai acontecer com a minha vida? E desesperado. Só sei que quando eu cheguei em casa, nossa, a primeira coisa, no avião que tinha Wi-Fi, eu já procurei um advogado e meti um processo na Qatar. Passou-se 6 meses e ganhei o processo. Fui indenizado, danos morais e também danos morais e tem outro, né? Acho que é de tudo. Gastos e também pelo estresse. Eles tiveram que me pagar. Nossa, eu guardei tudo que eu tinha conversado com todo mundo e mandei para um advogado. Eu falei, não, vamos abrir um processo. Falei, não vou sair perdendo disso, como muita gente eu vi que fez. Não entrou com processo. Tem gente que situação pior, ficou preso no Brasil 2 meses e perdeu o emprego. Nossa, eu falei, gente, pior ainda que o meu. Eu falei, não, eu não perco meu dinheiro, não. Falei, sou de virgem. Dinheiro, tudo no primeiro lugar. Então, aí, quando eu vim para cá, eu fui me adaptando. Eu acredito que. Eu acho que eu estava muito empolgado, porque eu já cheguei, já não. Vou trabalhar, 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 e vou fazer isso, montar meu site, vou montar um monte de coisas. Eu acho que meio que fechou um ciclo para mim da Nova Zelândia. Então, eu não ficava pensando mais. Tipo, acabou. Isso daí, para mim, é um capítulo fechado, encerrado da minha vida. Tenho amigos aí, óbvio, contato com eles até hoje, mas não era um país que eu falava assim, vou voltar a morar lá. Falei, não, já vi o que eu tinha para viver, não vou, vale a pena ver de novo. E tanto que até antes de ir da pandemia, eu pensei ir para a França fazer aquele Working Holiday Friends. E eu já estava tão desgastado emocionalmente que eu não tentei. Eu falei, chega, eu não aguento mais. Essas mudanças estão me fazendo. Era tudo muito imprevisível, então aquilo já estava me sufocando. De toda hora ter que mudar, eu falei, eu preciso de estabilidade para eu poder fazer as coisas que eu quero. Não posso estar morando um dia aqui, no dia seguinte mudo de casa de novo. Eu conheci gente que mudou de casa 4 vezes em 6 meses. Eu falei, eu achava que era só eu. E eu falei, gente, é um bando de cigano. Voltando cigano, lembra que tinha em São Paulo? Pô, o cigano que parava com os carros. Eu falei, aí, eu somos ciganos. É isso. Mas quando você não conseguiu embarcar, aí você teve que comprar passagem de novo? Não, aí eles tiveram que me dar uma passagem nova, porque eles não queriam. Aí eu falei, você vai ouvir essa maldita dessa gravação, aí vocês vão ter que ver que ela falou que não parava e não parava. Não tinha nada no meu papel, nada. Você tinha que olhar no site. Eu falei, se você que eu tô ligando não sabe me passar isso, por que que eu teria que olhar no site?
Falei, cadê sua voz, Miriam? Abre, fala aí, cadê? Eles estavam querendo já um jeito de não se responsabilizar. Mas era a única opção, além da Emirates, que era bem mais cara, era 2.000 e alguma coisa. E a Qatar era mais barata. Assim, o serviço deles é ótimo no avião. Mas a empresa em si, nossa, passei o maior perrengue. Sabia que ia passar isso? Então, acredito que no avião você chegou e pediu comida em triplo e deu Não, gasto. só queria ir embora. E foi super desconfortável. A gente tinha que usar aquele face shield, tinha que usar máscara, não podia ficar tirando só para comer. Sentei sozinho, acho que as 2 vezes, graças a Deus, porque o voo veio meio vazio, né? E todo mundo com medo, porque a gente tinha medo, a gente só ouvindo os outros morrendo, né? Foi bem traumatizante, assim, de voltar. E eu, naquele período, com o telefone, falei, vou procurar um advogado nesse meio tempo. Já tenho Wi-Fi aqui, e todo mundo, onde você tá? Como que você tá falando? Eu falei, eu sou capaz de tudo. Porque eu conseguia falar no WhatsApp, eles, como que você tá falando? Você tá no avião? Eu falei, nada é impossível para mim. Fiz um gato aqui. E foi traumatizante, porque a gente tinha medo de pegar Covid, né? Não era ninguém vacinado, imagina. Menino, se alguém quiser ter aula de inglês, então, de uma forma muito mais interessante, inovadora, que não seja só a base de repetição, como é que pode fazer para te contatar? Obstáculos, entra no meu site, gente. Pode mandar mensagem no Facebook, no meu pessoal? Não, para isso que tem o site, gente. Porque as pessoas fazem isso. A gente coloca, olha, o meu site, a pessoa faz o quê? Ela vai mandar mensagem no meu perfil pessoal. Falei, então tudo que você está me perguntando está no meu site, englishwithwagner.com. Inglês com Wagner.com, mas está tudo em inglês. Englishwithwagner.com, não é BR. Aí lá você vê a minha metodologia, você vê os meus vídeos, eu falando em inglês, falando em inglês, os depoimentos de quem estudou comigo, tanto do Brasil quanto do exterior, meus alunos do Peru, da China, da Rússia. E aí preenche o formulário bonitinho, tira suas dúvidas, podemos marcar uma entrevista, um café online. E se você está realmente interessado em aprender, você está Hum. querendo milagre, tem uma igreja logo ali. Falando nisso, eu dei aula na Igreja Universal do Reino de Deus em Manucal. Olha, Eu sou interessante. cheia de surpresas, uma caixinha de surpresas e de memes. Eu dei aula eles pediram, o pastor pediu para eu dar aula lá. Eu falei, gente, eu quebrando sempre barreiras. Uma pessoa queer na igreja. Eu falei, vamos lá. E me trataram muito bem, tá? A propósito. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção. Espero que dê tudo certo, né? Que muitos alunos venham e entendam o valor, né, da sua aula, que eu sei que é feito com muito carinho, com muito conhecimento, muito estudo. Então, vamos lá, galera, valorizar um professor de verdade, né? Não é, exato. Lembrem-se, o barato sai caro, hein? Barato sai caro. Conheço muita gente que mora aí 200 anos não aprendeu nada. Eu falei, o que que aconteceu nesse caminho, minha filha? Foi um acidente? Mas muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, adorei o nosso papo. Nossa, várias polêmicas, eu acho, né? Você não queria polêmicas? Trouxe histórias, interessantes? Espero que sim. Ai, ai, ai. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Vocês estão pensando em vir aqui para Nova Zelândia ou algum outro país que fala inglês? Vocês têm essa trava em falar o idioma ou tá tudo tranquilo? Você acha que vai chegar aqui já super voando, decolando? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Ou você coloca também a sua avaliação no Apple Podcast, que eu vou adorar ouvir a sua opinião, a sua sugestão. E se você tiver algum tema, algum assunto que você quer ver aqui no Que Hora Brasil, entre em contato comigo, ou se você quer contar a sua história. Que Hora Brasil, Brasil com Z, seja no Facebook ou no Instagram, que eu vou adorar dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ele esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que Hora Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Que Hora Brasil, Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. Kia kaha! Ikakiteano!